φρόνη και της οικουμένης διδάσκαλη. Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo no canal do André Luiz. E hoje, atendendo a muitos pedidos, eu vou fazer comentários sobre o debate entre o padre José Eduardo e o pastor Carlos Vailate. Um debate ocorrido há 2, 3 semanas atrás, repercutiu bastante na internet e muita gente me pediu para fazer algum react a respeito. Eu vou dividir esse vídeo em 2 ou 3 partes, não sei ainda, mas é difícil fazer apenas um react sobre esse debate. O debate foi muito extenso, durou mais de 3 horas, e ainda que eu coloque o vídeo do debate em uma velocidade mais rápida, juntando com meus comentários vai dar um react gigantesco. Então eu vou dividir em partes. Antes de começar, eu vou fazer uma propaganda desse livro aqui, certo? A Vida de São Dionísio Areopagita é um livro lançado pela editora São Savas, com a bênção de Sua Eminência Quirilo Bojovic, que é bispo de Buenos Aires, patriarcado sérvio, que vai discutir a autoria do corpus areopagítico. Vocês sabem que São Dionísio Areopagita é um personagem que aparece em Atos dos Apóstolos, é um personagem neotestamentário, um santo da igreja, e vão ser atribuídas a São Dionísio um conjunto de obras muito importantes para a teologia cristã. Dos nomes divinos, hierarquia celeste, hierarquia eclesiástica, teologia mística, livros de importância muito singular, muito ímpar para toda a teologia cristã. Só que a partir do Renascimento, do humanismo, em toda a era moderna, a autoria desses livros foi contestada. Esses livros são atribuídos a São Dionísio Areopagita, um bispo do primeiro século ligado a São Paulo, bispo de Atenas, provavelmente o primeiro bispo da cidade de Atenas. Mas a pesquisa acadêmica, a pesquisa especializada a partir da era moderna, vai passar a contestar essa atribuição e vai dizer que essas obras, na verdade, teriam sido escritas já no finzinho da antiguidade e não no primeiro século. Seriam livros pseudopígrafos que seriam atribuídos a São Dionísio Areopagita sem que tivessem sido escritos de fato por São Dionísio Areopagita. Bom, essa obra vai contestar esse consenso acadêmico atual, certo? Hoje isso é um consenso acadêmico, pelo menos desde o século XIX, a academia chegou a essa conclusão, que o corpus areopagítico não é, na verdade, de São Dionísio Areopagita, do pseudo São Dionísio, seria de um monge, provavelmente sírio, que teria escrito ali no final do século V e início do século VI. E essa obra vai divergir desse consenso acadêmico, vai dar diversos argumentos mostrando que as conclusões acadêmicas são muito frágeis a respeito desse assunto e dando demonstrações positivas de que essa obra, o corpus areopagítico, pode pertencer sim ao primeiro século. E também vai tecer uma série de considerações sobre a vida de São Dionísio Areopagita, a comparação de São Dionísio Areopagita com São Dionísio de Paris, uma obra muito interessante, muito importante. Eu vou deixar aqui o endereço da editora São Savas aqui embaixo, na descrição desse vídeo, caso você queira adquirir essa obra. E muito em breve eu vou fazer um vídeo sobre esse livro. Isso posto, pessoas, vamos ao debate entre o padre católico romano José Eduardo e o pastor evangélico Carlos Vailate. Lembrando que eu sou cristão ortodoxo, então os meus comentários, o meu react vai seguir uma perspectiva cristã ortodoxa. Vamos lá. Bom, a doutrina do primado petrino é uma doutrina relativamente simples para a Igreja Católica, porque ela consiste em crer que o bispo de Roma ele exerce primado em relação a todos os bispos do mundo, e esse primado não é apenas de honra, mas também um primado de jurisdição. E que no seu exercício ele é assistido pela graça divina, a fim de que possa definir a fé católica quando existe uma controvérsia ou a necessidade de que haja uma definição. A apologética protestante em geral, não estou dizendo que o senhor vai fazer, mas em geral, ela trabalha com argumentos históricos no sentido de dizer, olha, lá nos primeiros séculos nós não encontramos o papado, mas enxergando essa necessidade de encontrar um papa em exercício, quer dizer, um papa em plenos poderes. Nós somos conscientes disso, né? A doutrina do primado ela é consciente de que houve um desenvolvimento histórico, mas que embrionariamente, isso já está embutido na divina revelação, né, nas fontes bíblicas, e depois no entendimento lento da igreja, isso vai sendo vai se tornando cada vez mais claro. Portanto, digamos, a teologia católica lida com a doutrina do papado, enxergando-a primariamente nos textos da divina revelação,
E a partir da revelação bíblica e também da tradição imediata da Igreja Antiga, vai se desenviscerando da própria natureza da Igreja essa figura que aos poucos assume, digamos assim, essa posição. Então o debate começa com um tema extremamente explosivo e divisivo, que é o tema do papado. O padre José Eduardo ele vai dar uma definição ali de papado, uma definição da doutrina católica romana do primado petrino e da supremacia papal, ou seja, segundo os católicos romanos, existia um primado de São Pedro no colégio apostólico, um primado que eles leem em cores muito fortes. São Pedro, para muitos católicos romanos, era quase que um soberano dentro do colégio apostólico. Esse primado de São Pedro no colégio apostólico será passado em certa medida em caráter exclusivo para o bispo de Roma. Daí que o padre José Eduardo vai falar de sumo pontificado. Em geral, os católicos romanos vão encarar essa transmissão do primado petrino para o bispo de Roma a partir do martírio de São Pedro. O martírio de São Pedro, de alguma maneira, vai transmitir, vai, vamos dizer assim, fundamentar o chamado pontificado do bispo de Roma. E esse bispo de Roma ele vai passar a exercer sobre toda a igreja aquele primado que os católicos romanos viam em São Pedro. Então, o bispo de Roma ele vai ter uma jurisdição universal na igreja, segundo os católicos romanos. Ele vai ter uma ação suprema, a ideia de supremacia papal, ou seja, o bispo de Roma governa a igreja de maneira direta, de maneira não mediada, inclusive em questões de fé, moral e costumes. E em determinadas circunstâncias, o bispo de Roma ele tem uma infalibilidade, ele é infalível em pronunciamentos ex cátedra. Esse tipo de construção teológica da Igreja Romana é negado pela Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa não concorda com esse tipo de abordagem dos poderes do bispo de Roma. Para nós, sim, São Pedro ele exercia uma primazia dentro do colégio apostólico. Essa primazia não é lida por nós em cores tão fortes quanto os católicos romanos leem, certo? Então a primazia de São Pedro não tornava um governante dos demais apóstolos. Mais tarde a gente fala disso de maneira mais específica. Nós não acreditamos que os carismas conferidos a São Pedro sejam transmitidos exclusivamente ao bispo de Roma. Não existe essa crença na ortodoxia. Mas sim, o bispo de Roma, o Papa de Roma, exercia durante todo o primeiro milênio uma primazia dentro da igreja. Ele era o primaz, o cabeça da igreja. Era uma primazia de honra, mas que também incluía certas prerrogativas, certas atribuições. Então o bispo de Roma, por exemplo, ele confirmava as decisões do Concílio Ecumênico como cabeça da igreja, como primaz. Ele confirmava essas decisões do Concílio Ecumênico. O bispo de Roma, ele também servia como um tribunal de apelo. Controvérsias que existiam em outras jurisdições da igreja poderiam apelar para o bispo de Roma. Isso era uma prerrogativa, uma atribuição dada a Roma através de concílios ecumênicos. Mais tarde, outras sés, outras jurisdições da igreja vão ter a mesma prerrogativa, mas especialmente Constantinopla, que também serve de tribunal de apelo para a igreja, pelo menos desde o século V. Então, existia essa primazia de Roma durante o primeiro milênio, isso é muito claro para os ortodoxos, mas as prerrogativas de Roma no primeiro milênio não são, segundo nós, aquelas estabelecidas pelos dogmas do Concílio Vaticano I. Infalibilidade ex cátedra, supremacia papal, jurisdição universal, nós não vemos dessa maneira. Se vocês querem entender mais ou menos como nós vemos a primazia do bispo de Roma na igreja do primeiro milênio, é só olhar para a maneira como nós tratamos atualmente o patriarca de Constantinopla. São prerrogativas, atribuições parecidas, né? Agora, percebam que o padre José Eduardo, ele não afirma que o papado, tal como ele existe hoje, com as atribuições, com os direitos, com as prerrogativas que ele exerce hoje na Igreja Romana, ele não diz que esse papado existia no primeiro milênio. Pelo contrário, ele afirma de maneira bem cautelosa, né? Ele já se prevê contra uma crítica protestante a esse respeito. Ele afirma de maneira muito cautelosa que se a gente procurar o bispo de Roma, o Papa de Roma exercendo esse tipo de poder no primeiro milênio ou nos primeiros séculos, nós não vamos encontrar, certo? Então o padre José Eduardo ele vai dizer que os poderes, a efetividade, o exercício dos poderes papais e do bispo de Roma dentro da igreja do primeiro milênio não correspondem exatamente
aos poderes que ele exerce hoje. O que o padre José Eduardo ele vai dizer? Esses poderes já estavam de maneira embrionária no primeiro milênio, nos primeiros séculos, ou até na revelação divina, e vai existir um desenvolvimento gradual e histórico dessas atribuições. É a ideia católica romana de desenvolvimento da doutrina, um princípio doutrinário que é estabelecido pelo cardeal Newman no século XIX e que vai se tornar praticamente normativo para os católicos romanos no Vaticano II, ou pelo menos a partir da Dei Verbo. Então, segundo a diretriz normativa do cardeal Newman, a ideia do desenvolvimento doutrinário, os princípios de fé, as doutrinas principais do catolicismo romano já estão presentes como sementes, como embriões na revelação divina, nas escrituras, na tradição apostólica, e aí com o tempo, pouco a pouco, na medida em que a Igreja Romana vai tomando maior consciência de sua doutrina, vai explicitando melhor os seus conteúdos doutrinários, esses princípios de fé vão crescendo de maneira orgânica. Daí a metáfora do embrião, que é utilizada pelo padre José Eduardo, A ideia é da semente e da árvore. Existe um desenvolvimento, um crescimento orgânico da doutrina católica romana. E baseado nisso, o padre José Eduardo e os católicos romanos vão poder dizer, nós não conseguimos enxergar o papado atual na igreja dos primeiros séculos, mas os princípios, as sementes já estão lá. E com o tempo, pelas necessidades da história, por uma maior autocompreensão da doutrina e por desenvolvimento de conteúdos, desenvolvimento doutrinário, o papado vai chegar a ser o que é hoje. Essa é a maneira como os católicos romanos vão explicar o amadurecimento, o surgimento de suas doutrinas, o desenvolvimento doutrinário de Newman, e também como eles vão justificar o fato de que existe sim uma certa elaboração histórica desses conteúdos doutrinários, e nesse caso do papado, dessa organização eclesiástica. Existe uma evolução, uma progressão histórica dessa eclesiologia, e eles justificam isso para o desenvolvimento doutrinário. É claro que nós ortodoxos nós não vamos aceitar essa diretriz normativa, esse desenvolvimento doutrinário estabelecido pelo cardeal Newman. Pelo contrário, nós vamos ser muito críticos a essa ideia. Para nós ortodoxos, não há desenvolvimento de doutrina, de conteúdo. O conteúdo, a doutrina, a fé apostólica foi dada uma vez por toda pelos gloriosos apóstolos, e o que pode existir a partir disso daí é uma explicitação terminológica. Então, se determinado grupo ele contesta a fé apostólica, a igreja ela vai defender essa fé apostólica estabelecendo, mobilizando uma terminologia, um arcabouço conceitual necessário a essa defesa, mas sem acrescentar qualquer novo conteúdo à fé. Então a igreja intensifica a sua terminologia e a sua conceituação da fé, mas nunca acrescenta novos tópicos que não estivessem presentes ou que não fossem conhecidos e transmitidos pelos gloriosos apóstolos. É mais ou menos como a igreja ortodoxa vê. Então, para a igreja ortodoxa, a eclesiologia correta é do primeiro milênio. A eclesiologia correta é aquela eclesiologia onde a igreja tem um cabeça, tem um primaz. Esse primaz era o bispo de Roma, e essas prerrogativas do bispo de Roma eram definidas e delimitadas de maneira conciliar. De qualquer forma, a ideia do desenvolvimento doutrinário elaborado pelo cardeal Newman é um princípio normativo que protege as alegações da Igreja Católica Romana. Eu já conversei com católicos romanos que queriam me demonstrar que existia supremacia papal, jurisdição universal no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo século, quando é muito claro que não existia. É muito claro para qualquer um que pesquise as fontes eclesiásticas, os padres da igreja, ou até mesmo a história secular, se for o caso. É muito claro que não existia esse tipo de atribuição do bispo de Roma. Então, o desenvolvimento doutrinário do Newman dá uma justificativa para a inexistência desse estado de coisas no primeiro milênio. É muito mais cômodo, muito mais confortável, é muito mais inteligente para os católicos romanos argumentarem a partir desse princípio normativo do que dizerem, não, no século III, IV e V, o bispo de Roma tinha jurisdição universal sim, quando a gente sabe, a gente desmonta isso muito facilmente pelas próprias fontes eclesiásticas e pelos próprios padres da igreja. Então, o padre José Eduardo, ele está, vamos dizer assim, adotando uma postura prudente, inteligente,
a esse respeito. Ele vai tentar demonstrar que existem princípios, sementes, embriões na revelação divina e na igreja do primeiro milênio que justificam, segundo o desenvolvimento doutrinário de Newman, justificam a elaboração dos poderes papais que nós encontramos atualmente na igreja romana, o que ele vai tentar argumentar a partir dessa introdução. É importante reconhecer que, desde já, quando a gente tenta desmontar a ideia de um papado precoce, utilizar a necessidade de encontrar um papado em seu pleno exercício nos primeiros séculos, isso é um pouco... A gente acaba entrando, por exemplo, numa espécie de argumento de espantalho, né? E aí fica fácil, porque eu preciso encontrar um primaz universal e com plena jurisdição sobre toda a igreja no primeiro século, isso é materialmente impossível. Nós não encontraremos. Mas o que nós encontraremos são os princípios ali estabelecidos que lentamente vão sendo, digamos assim, tornados mais claros. Tanto no exercício, as igrejas antigas recorriam a Roma quando havia alguma controvérsia, quanto do ponto de vista doutrinal. Aos poucos, esse entendimento vai se tornando consensual em toda a igreja. A partir do cisma do Oriente, a gente chama cisma do Oriente, mas os orientais chamam de cisma do Ocidente, né? Então, a partir desse momento, cria-se também uma dificuldade com a doutrina do primado de jurisdição de uma maneira mais acentuada. Essas dificuldades já vinham surgindo de séculos anteriores, a partir do século VI, de uma maneira mais clara, mas quando chega o século XI, então ela chega, digamos assim, ao seu máximo grau de expressão. Os orientais concordam e nunca colocaram em dificuldade a doutrina do primado de honra, mas não primado de jurisdição. E o primado de jurisdição passa a ser, e também o de honra, passa a ser questionado 1500 anos depois por Lutero, 1500 anos depois do nascimento da igreja. Então, estas explicações do padre José Eduardo, né? Sim, nós cristãos ortodoxos dizemos que o bispo de Roma possuía uma primazia de honra, um primado de honra, embora eu afirme que essa primazia de honra não era só de honra exatamente, existiam-se atribuições dadas ao cabeça da igreja, ao bispo de Roma, no primeiro milênio, por exemplo, ser um tribunal de apelo. Não era uma segunda instância das decisões das outras jurisdições, mas tinha sim, em certo sentido, a ideia de um tribunal de apelo em Roma, como existe hoje no Patriarcado de Constantinopla, no Patriarcado Ecumênico. Então essa é a abordagem ortodoxa, essa é a eclesiologia que nós vemos no primeiro milênio, mas os evangélicos eles vão tender a negar toda essa eclesiologia também. Não vão negar só a jurisdição universal do Papa, a ideia de supremacia papal, de infalibilidade ex-cátedra, eles vão negar a própria ideia de primazia presente na eclesiologia do primeiro milênio, vão negar a ideia de sucessão apostólica, vão negar o episcopado monárquico. Então toda essa eclesiologia que nós e os católicos romanos concordamos em parte, os evangélicos eles vão criticar desde a raiz. Então vamos ver como o pastor Carlos Vailate ele vai responder a essas alegações do padre José Eduardo. O padre José Eduardo disse que em embrião, em semente, em princípio, é possível ver a doutrina do papado, do primado petrino, na igreja do primeiro milênio e, mais especificamente, até mesmo na revelação divina. Vamos ver qual vai ser a resposta do pastor. É importante nós frisarmos desde o início, e o padre, de forma bem geral, já deixou mais ou menos claro, que nós vamos partir de perspectivas ou fundamentos, digamos que epistemológicos distintos. O catolicismo, e obviamente se eu estiver depois errado, o padre fique à vontade para me corrigir, ele vai se basear no famoso tripé, que é Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Magistério, enquanto que o protestantismo ele vai se basear no elemento chamado sola Escritura, somente a Escritura, mas aqui é importante dizer já de antemão que protestantes não têm nenhum problema em seguir a tradição, pais da igreja, os teólogos do contexto escolástico, pré-reforma, reforma e pós-reforma, desde que os ensinos destes repercutam e reflitam aquilo que está dito nas escrituras. As escrituras elas estão acima de tudo, incluindo, evidentemente, tradição, magistério e assim por diante. Então o pastor Vailate, ele começa a sua fala estabelecendo uma distinção epistemológica que ele percebe entre o protestantismo e o evangelicalismo e a Igreja Católica Romana. Ele, como evangélico, leva em conta somente a Escritura e o catolicismo romano levaria em conta a Sagrada Tradição.
Ok, mas eu gosto muito quando o debatedor evangélico ele diz o seguinte, ó, o meu sola escritura não é uma negação de toda e qualquer tradição. Eu só acho que a tradição, diz o evangélico, deva passar pelo crivo das próprias escrituras. Mas se a tradição, a patrística, as tradições, elas forem confirmadas pelas escrituras, tudo bem, tudo ok. É muito comum a gente ver nesse tipo de debate o evangélico ou o protestante fazendo esse tipo de consideração, de que o sola escritura dele é um prima escritura, não nega toda e qualquer tradição, somente aquelas que não podem ser corroboradas pelas escrituras. O problema é quando o evangélico faz esse tipo de alegação e depois entra em contradição com esse tipo de alegação o tempo todo durante o debate. Isso é muito comum nesse tipo de disputa retórica. O evangélico começa adotando esse tipo de posicionamento. Eu aceito as tradições desde que tenham base escriturística. Mas ao longo da temática, ao longo da conversa, ao longo do papo, ele vai entrando em contradição com esse princípio. Então vamos ver se o pastor Carlos Vailate ele foge desse lugar comum, né? Dessa tendência de evangélicos protestantes irem para disputas, para debates na internet, dizendo que aceitam tradições desde que ela tenham base escriturística, mas quando chegam lá, vem cá, quais são as tradições que vocês aceitam? Bom, nenhuma. Ou seja, por mais forte que seja a tradição na história da igreja, por mais referendada pelos padres da igreja, por mais prístinas que elas sejam e por mais fundamento bíblico que elas tenham, não, nós não aceitamos essa tradição no fim das contas. Então vamos ver se o pastor Carlos Vailate faz algo diferente nesse sentido. Quanto à fala do padre, mais especificamente sobre Pedro, eu gostaria de começar aqui citando um padre católico norte-americano, que eu tenho certeza que o padre conhece, os queridos amigos católicos também conhecem, que é Raymond Edward Brown, que faleceu agora em 1998, e que ele é considerado um dos maiores biblistas católicos, e que ele escreveu o seguinte sobre o apóstolo Pedro, abre aspas. Uma tradição mais antiga relata que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Isso parece bastante improvável, considerando o que sabemos sobre o cristianismo em Roma. E aí ele vai citar a arqueologia, sepulturas cristãs, ele vai citar Suetônio, ele vai citar alguns outros elementos arqueológicos e históricos, onde ele vai dizer que não faz sentido essa ideia de Pedro ter estado, por exemplo, em Roma, e, portanto, a ideia de um primado de Pedro, a ideia do Papa e tudo, embora o padre tenha destacado muito bem na sua fala, e é importante frisar que isso estava incipiente, não estava plenamente desenvolvido, mas era incipiente, e nós temos que ser honestos, né? Mas na continuidade, o Raymond Brown vai dizer o seguinte: a suposição de que quando ele, isto é Pedro, chegou a Roma, presumivelmente na década de 60 depois de Cristo, assumiu o cargo e se tornou o primeiro bispo, representa uma retroprojeção da ordem eclesiástica posterior, ou seja, você pega uma leitura a posteriori dos pais da igreja, dos primeiros séculos, e você retroage a Pedro. Então quem está dizendo isso é um biblista católico e padre, né? E ele vai dizer o seguinte: nossas evidências sugerem que o surgimento de um bispo único, distinto do colégio de presbíteros e bispos, ocorreu relativamente tarde na igreja romana, talvez somente no segundo século depois de Cristo, evidentemente, ele tem em mente aqui o final do segundo século, e ele vai dizer que líderes como Lino, Cleto e Clemente, vistos ali como primeiros bispos ou papas ou protopapas, vamos assim dizer, conhecidos da igreja romana primitiva, provavelmente foram presbíteros bispos proeminentes, mas não necessariamente bispos monárquicos, ou seja, não adquiriram aquela perspectiva papal que o catolicismo terá um pouco mais adiante. E aí ele vai citar outro estudioso do Papa, das questões católicas, romanas e tudo, que é Daniel William O'Connor, na obra Peter in Rome, ou seja, Pedro em Roma, uma obra de 1970. Ele vai dizer o seguinte: que Pedro tenha fundado a igreja em Roma é extremamente duvidoso, e que ele tenha servido como seu primeiro bispo, como entendemos o termo hoje, tem a ver com aquilo que o padre disse, por sequer um ano, muito menos pelos 25 anos que lhe são atribuídos, é uma tradição infundada que remonta a um ponto não anterior ao século III. E eu gostaria apenas de pegar um outro elemento aqui na sequência do pensamento de Brown, onde ele vai dizer o seguinte: há pouco no Novo Testamento que sustente a tese de que Pedro era bispo, exceto pelo fato de que 1 Pedro 5,1 apresenta Pedro falando como um presbítero. E aqui eu gostaria de fazer apenas uma brevíssima correção na fala do Brown, porque na verdade em 1 Pedro 5,1 Pedro se autodenomina em grego simpresbíteros, em grego, ou seja, copresbítero ou companheiro de presbitério, que é o que quer dizer a palavra grega simpresbíteros, em meio a outros tantos presbíteros, ou seja, Pedro é apenas mais um dos presbíteros e não o líder de todos eles. E aí o Brown vai terminar dizendo: mas isso significa presbítero bispo ou simplesmente ancião? Ou seja, não dá para sabermos o que Pedro foi. Esta última opção é possível, mesmo que os outros presbíteros a quem Pedro se dirige tenham funções episcopais. O pastor ele vai começar a contestar a ideia do papado a partir de uma perspectiva historiográfica. Não uma historiografia secular, né? O pastor ele não vai chegar a esse ponto, mas ele vai falar de um autor
católico romano, Raymond Brown, que vai escrever sobre o desenvolvimento, o nascimento do episcopado monárquico em algumas de suas obras. Ele está fazendo menção aqui a uma obra de 1970 do Raymond Brown. Eu queria fazer algumas observações sobre o uso da historiografia para falar de questões de fé. Eu gosto muito de história, eu sou formado em história, então eu acho que as pesquisas históricas ajudam a gente a esclarecer muitos pontos da nossa fé e do cristianismo, mas é necessário um certo cuidado para não fazer do método histórico um critério definitivo de verdade. O método histórico ele é organizado dentro de bases seculares. A construção de fontes, a aplicação de métodos, de teorias dentro da historiografia, ela obedece a bases a princípios que deixam de fora o sobrenatural, deixam de fora questões de fé, deixam de fora alegações de inspiração divina. A historiografia ela é construída em cima de critérios muito mais restritos, muito mais naturalistas, muito mais limitados do que as observações feitas a partir de outras cosmovisões, como as cosmovisões espiritualistas, religiosas e, especificamente, a cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã tem bases metafísicas que não são abraçadas pela historiografia. Então é necessário tomar cuidado quando você faz da historiografia um porta-voz definitivo da verdade, porque, primeiro, os historiadores não se encaram assim, exatamente. Os historiadores não vão dizer que as alegações deles são vereditos sobre o real. Vão dizer que dentro da metodologia histórica, a partir das teorias e dos princípios estabelecidos pela pesquisa acadêmica e com a construção de fontes realizada pela pesquisa acadêmica, é mais provável, é mais seguro afirmar X, Y ou Z. É isso que eles vão dizer. Então existe uma elaboração do conhecimento histórico que não se pretende um oráculo da verdade definitiva sobre o universo. Segundo lugar, se a gente faz da pesquisa acadêmica, dos critérios historiográficos, vamos dizer assim, os delimitadores finais da verdade, isso traz muito mais problemas para um evangélico ou um protestante que acredita no sola escritura do que para alguém que acredite na autoridade da igreja. Seja ela a igreja ortodoxa, seja ela a igreja católica romana, seja ela uma igreja oriental não calcedoniana. Porque esses mesmos critérios, esses mesmos princípios historiográficos aplicados às escrituras trazem uma série de problemas para a inerrância bíblica, para a autoria dos escritos bíblicos. Por exemplo, a historiografia, aplicando seus próprios critérios, os seus próprios métodos restritivos, limitados e baseados em uma cosmovisão secular, vai afirmar que nós não sabemos qual é a autoria dos evangelhos, nós não sabemos qual é a autoria de Atos dos Apóstolos, nós não sabemos quem escreveu a primeira carta a Timóteo, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, quem escreveu o Apocalipse. Baseado nesses mesmos critérios historiográficos, a academia ela vai dizer que o Pentateuco, na verdade o texto do Pentateuco é estabelecido no século V, pós-exílio da Babilônia. Isaías seria um texto escrito ao longo de séculos. A obra do profeta Isaías não teria sido escrita pelo profeta Isaías. Existe um núcleo, uma primeira parte que seria do século VIII, outro núcleo que seria do século VII e VI, e existiria um núcleo que seria pós-exílio da Babilônia. Então o livro de Isaías seria um livro de autores diversos, elaborado e reescrito ao longo de séculos. O livro do profeta Daniel, segundo esses mesmos critérios historiográficos, só ficou pronto no século II a.C. Não seria do profeta Daniel exatamente. Os salmos não seriam escritos pelo rei Davi, seriam pseudopígrafos, Seriam obras com atribuições ao rei Davi ou a Salomão, mas que não pertencem, não são de autoria exatamente desses personagens históricos. Então, se a gente aplicar os métodos historiográficos ao texto dos evangelhos, os historiadores eles vão dizer que metade daquilo que é atribuído a Cristo, a falas de Cristo nos evangelhos, não foi dito exatamente por nosso Senhor. O pastor Carlos Vailate falou de retroprojeção. Pois bem, os historiadores vão dizer que metade das falas de Cristo nos evangelhos são retroprojeções. São falas atribuídas, colocadas na boca de Cristo, sem que nós possamos provar exatamente que ele tenha dito mesmo aquilo. É necessário ter cuidado com esse tipo de método
eles devem ser estudados, eles devem ser considerados, mas com certa prudência, levando em conta que a cosmovisão e que a construção que fundamenta esses métodos é muito diferente da abordagem religiosa, da abordagem cristã. Outro ponto que é bom deixar claro: nem todas as alegações feitas segundo o método histórico são alegações de mesmo peso. Então, por exemplo, quando a partir dos métodos históricos um historiador diz para você, Nero foi imperador de Roma, ele está fazendo uma afirmação muito fundamentada, muito forte, segundo as evidências que nós temos. Ele pode apresentar um conjunto de evidências documentais que tornam praticamente inegável a afirmação Nero foi imperador de Roma. Essa é uma alegação histórica muito, muito forte, de muito peso. Por quê? Porque o conjunto de evidências a favor dela, o conjunto de evidências sobre a qual essa alegação está sendo feita, é um conjunto muito robusto de provas. Mas quando o historiador diz: existia um discípulo de Cristo chamado Judas Iscariotes, essa é uma afirmação, uma alegação muito mais frágil. Muito mais frágil. Quando o historiador diz: Jesus de Nazaré nasceu em Belém, essa é uma afirmação muito mais frágil. Por quê? Porque o conjunto de evidências, a base documental para fazer esse tipo de afirmação, é uma base de evidências muito exígua, muito rarefeita. São indícios muito indiretos ou documentos muito isolados para você fazer uma afirmação dessa. Então, nem tudo o que um historiador diz sobre o passado tem o mesmo peso. Nem tudo que um historiador diz sobre eventos da antiguidade tem o mesmo peso. Uma coisa é dizer que Alexandre Magno construiu um império, a base documental para isso é muito poderosa, muito forte. Outra coisa é dizer São Pedro foi a Roma, baseado no método histórico. Baseado no método histórico, a afirmação São Pedro foi a Roma, ou São Pedro não foi a Roma, qualquer coisa que se diga sobre São Pedro é muito mais frágil, tem muito menos peso do que esses exemplos que eu dei sobre Nero e sobre Alexandre o Grande. Eu não estou querendo dizer que as alegações feitas sobre esses personagens históricos, como por exemplo São Pedro, sejam sem fundamento. Não, os historiadores, eles fazem essas afirmações fundamentadas em pesquisas muito fortes em história local, pesquisas sociológicas muito fortes, pesquisas em antropologia, em redes sociais muito poderosas. Mas mesmo assim, a base de indícios sobre esse personagem específico, São Pedro, ou sobre outros personagens específicos das escrituras, é uma base de indícios muito rarefeita. Então as alegações, sejam elas quais forem, sejam para falar X sobre São Pedro, seja para falar Y sobre São Pedro, a base de evidências para falar essas coisas sobre esse personagem são bases de evidências bastante exíguas, que exigem inferências indiretas, exigem especulações muito mais amplas, muito mais abrangentes, formas de interpretações muito mais imaginativas e criativas do que a afirmação Nero foi imperador de Roma. Não que o pastor Carlos Vailate esteja abusando da historiografia secular, não é isso que ele está fazendo. Eu que estou aproveitando a deixa para fazer essas observações. O que o pastor está fazendo é pegar um autor católico romano, Raymond Brown, para falar o seguinte, segundo os dados históricos admitidos, inclusive por autores católicos romanos, segundo esses dados historiográficos, não há como afirmar que Pedro foi bispo em Roma. E por que não? Por duas razões. Primeiro, o episcopado monárquico ainda não teria se desenvolvido em Roma até meados do século II. O episcopado monárquico é aquele modelo eclesiológico em que a igreja local está submetida a apenas um bispo que exerce ali a autoridade doutrinal suprema, autoridade disciplinar, preside de maneira estrita a Eucaristia. O bispo é a fonte de unidade, é a representação apostólica para aquela comunidade local. Então esse modelo do episcopado monárquico, ele só teria surgido em Roma ali por volta do ano 130, 140, 150, segundo os dados da historiografia. Então, baseado nisso, São Pedro não poderia ter sido o bispo de Roma. É o que está dizendo o pastor Carlos Vailate, baseado em Raymond Brown. Deixando mais claro assim a posição da historiografia, a historiografia diz que o modelo do episcopado monárquico já pode ser constatado na igreja no final do século I. Mas onde?
em Síria, Antioquia e na Ásia Menor. Essas seriam as duas primeiras regiões que teriam adotado o episcopado monárquico ali por volta do ano 80, 90 do século I, segundo os dados da historiografia. Mas não era um modelo que tinha sido ainda universalizado para toda a igreja, né? Em Roma ele nasceria um pouco depois. Agora, de um ponto de vista ortodoxo, qual seria o valor desse argumento? Para mim, muito pouco, tá? Porque para nós ortodoxos, os apóstolos não são bispos diocesanos. Por um lado, os apóstolos eles são bispos, porque todas as funções sacerdotais do bispo saem dos apóstolos. Então o apóstolo tem nele a função de episcopos, bispo, mas ele ao mesmo tempo não é um bispo diocesano, bispo de uma cidade. Por quê? Porque o apóstolo ele tem uma função universal. Então todo apóstolo, seja São Pedro, São João, São Felipe, Santo André, todos os apóstolos eles têm funções para toda a igreja, para todo o universo, funções universais. Dentro dessas funções universais está o poder do episcopos, né? do bispo. Então, de certa maneira, eles são bispos também, mas eles não são bispos de uma cidade só. Então, para nós, os apóstolos são bispos no sentido de que o poder que os bispos têm hoje deriva dos apóstolos, mas eles não são bispos no sentido de que eles são bispos diocesanos apenas daquela cidade. Nesse sentido específico, os apóstolos não são bispos. Então, não importa muito qual é a terminologia que a gente vai utilizar para a função de São Pedro. São Pedro, em Roma, não era apenas o bispo de Roma, ele era o bispo de toda e qualquer cidade, porque ele era um apóstolo, assim como São João em Éfeso. Ele não era o bispo só de Éfeso, ele era um apóstolo, ele era bispo em qualquer lugar em que ele estivesse. Eles tinham um poder que hoje nós associamos ao bispo em todo e qualquer local, região ou situação em que eles estivessem. Eles não estavam delimitados por territórios canônicos, por jurisdições. Eles tinham carismas muito mais amplos do que os bispos atualmente possuem. O mais correto, o mais estrito, o mais rigoroso é nós dizermos que aquilo que nós chamamos de bispo deriva de poderes dos apóstolos. Os bispos são sucessores dos apóstolos, mas os apóstolos não eram somente bispos no sentido diocesano do termo. A primeira coisa, vamos falar do Brown, porque o Raymond Brown, eu leio muito o Brown, o comentário dele a São João é maravilhoso, tem tudo lá dentro, né? Absolutamente. Muito bom, muito bom. E vários livros dele são ótimos, tudo que ele escreveu, por exemplo, sobre os esquidioninos é maravilhoso, mas ele é um teólogo liberal. Uhum. Na verdade, ele é um exegeta. E como exegeta, ele não presume o dado da fé. Inclusive, os escritos do Raymond Brown, em muitos momentos, vão atropelar conceitos como a divina inspiração, a revelação, etc. Então, como fonte da afirmação, ela acaba não se sustentando diante das próprias crenças que nós dois compartilhamos. Porém, aqui nós precisamos fazer uma distinção. É claro que, se nós procurarmos exatamente o que nós entendemos por monarquia episcopal no primeiro século, nós só encontraremos disso vestígios quase imperceptíveis do ponto de vista histórico. Por quê? Porque não havia uma distinção clara entre presbítero e bispo, e aliás, na teologia, essa distinção ela foi sendo feita de maneira muito lenta e praticamente ela se consolidou no catolicismo no século XX. O que nós vamos encontrar entre o primeiro e o segundo século? Nós vamos encontrar um governo presbiteral, mas existe uma espécie de proto-presbítero, um primeiro presbítero, um supervisor. Nos Atos Apóstolos, por exemplo, São Paulo, eu não me lembro agora exatamente o capítulo e o versículo, mas ele diz que constituiu presbíteros, etc, etc. Depois ele mesmo fala para esses presbíteros, vós que sois bispos, etc, etc. Acho que é Atos 20 e 28, possivelmente. É por aí, Então veja, essa distinção ela vai acontecendo lentamente. Se a gente vai para o terreno estritamente historiográfico, com todos os limites que esse terreno oferece para a gente, o episcopado monárquico ele tem por modelo a liderança de São Tiago Adelfoteus na Igreja de Jerusalém. Então a liderança de São Tiago Adelfoteus, que está muito embasada em noções clânicas, patriarcais e também em noções da monarquia davídica, do judaísmo. Então São Tiago Adelfoteus ele era irmão do Senhor, então tem que ter uma noção ali clânica, né? Ele exerce essa liderança na Igreja Mãe de Jerusalém porque ele é irmão do Senhor,
mas também porque ele é chamado ao apostolado por Cristo ressuscitado. Existe também uma ideia patriarcal, ele é o patriarca da família naquele momento. E existe também uma abordagem régia, porque Cristo é o Messias davídico. Ali existe uma família, os Desposenoi, que são descendentes do rei Davi e são, vamos dizer assim, da parentela do Messias. Então existe o trono de São Tiago em Jerusalém, um trono que será herdado também por outro parente de Cristo quando São Tiago for martirizado por volta do ano 62, 63, 64. Então esse trono vai ser passado para São Simeão, parente de Cristo. Então existe não apenas uma liderança carismática de São Tiago Adelfoteos, mas uma liderança que é institucionalizada em determinado nível. E a liderança de São Tiago Adelfoteos é uma liderança unipessoal. Existe um colegiado, um presbitério, né, anciãos que fazem parte daquela igreja de Jerusalém, os apóstolos fazem parte dessa igreja de Jerusalém, mas para além desse colegiado existe essa liderança unipessoal de São Tiago Adelfoteos. Então, para os historiadores, para a maior parte dos historiadores atualmente, o episcopado monárquico ele começa a se consolidar na igreja de Antioquia e depois nas igrejas da Ásia Menor, ainda no século I, ainda ali no final do século I, baseado nesse modelo, nesse protótipo da Igreja Mãe de Jerusalém. Alguns historiadores vão pensar essa influência da Igreja Mãe de Jerusalém como uma influência mais direta, quase que como uma transposição de modelo. Outros vão achar que essa influência é um pouco mais indireta. Mas, em certa medida, a principal corrente historiográfica que vai tratar sobre o desenvolvimento, sobre a consolidação do episcopado monárquico, vai pensar essa Igreja Mãe de Jerusalém e a atuação de São Tiago Adelfoteos como um protótipo desse modelo. Claro que ainda não existe essa terminologia, essa conceituação, essa eclesiologia, os termos ainda estão dados ainda vamos dizer assim, em uma formatação bastante judaica, tá? Uma formatação baseada nesse judaísmo do Segundo Templo. Só depois a terminologia vai se cristianizando e vai se consolidando uma eclesiologia mais afim ao pensamento propriamente cristão, mas em termos funcionais o protótipo já é a Igreja de Jerusalém, já é a atuação de São Tiago Adelfoteos. Agora, o que a história mostra é que, em primeiro lugar, a Igreja de Roma tem uma proeminência muito, muito antiga. Ou seja, já Santo Inácio de Antioquia fala da primazia da Igreja de Roma. Preside os outros na caridade. E dizer Igreja de Roma é muito importante. Por quê? Se a gente pega Santo Irineu, por exemplo, ele estabelece a base da doutrina apostólica a partir das igrejas dos apóstolos, que são, digamos, os lugares onde nós devemos buscar a verdadeira doutrina quando ela é pregada. Ou seja, a verdadeira doutrina é a doutrina apostólica. Ele não recorre sequer a uma menção clara da Escritura naquele trecho do Adversus Hereses. Portanto, se a gente quiser partir de uma evidência extra-bíblica de que Pedro foi um bispo em Roma, que, aliás, a gente não sabe nem exatamente o que isso significa no primeiro século, é claro que desde o ponto da teologia católica, isso é um espantalho, você não vai encontrar. O que você vai encontrar bem documentado é que já muito, muito cedo, prematuramente até podemos dizer, nós temos o recurso à Igreja de Roma, nós temos a veneração da tumba de Pedro em Roma. Essa veneração acontece, o martírio é muito mais documentado e muito mais referido pelos escritores eclesiásticos, e que ali, de algum modo, se estabeleceu a sede primacial, e ela se torna uma igreja de referência. Isso me parece muito difícil de contestar desde a perspectiva historiográfica. O padre José Eduardo está certo sobre isso, né? Existe, inclusive, se a gente for ainda para a historiografia, se a gente continuar na historiografia secular, é plenamente razoável afirmar que São Pedro esteve em Roma. É praticamente a opinião da posição da maioria dos historiadores. Ele esteve em Roma, foi líder de Roma, provavelmente foi martirizado em Roma. Essas são as afirmações mais seguras diante dos dados que nós temos de fim do século I, início do século II, inclusive dados arqueológicos sobre o culto muito prístino, muito primevo
do martírio de São Pedro em Roma. Então, historicamente, é fácil defender essas questões. E o padre José Eduardo, ele também acrescenta que já nos padres apostólicos do início do século II, nós podemos perceber uma primazia da Igreja de Roma. Isso é verdade. Desde o início do segundo século já existe essa percepção da primazia de Roma estabelecida por alguma razão. Os católicos romanos vão acreditar que isso é direito divino, né? Roma é a primeira igreja, é a igreja primaz, porque foi estabelecida assim pelo próprio Cristo, através de São Pedro, através do martírio de São Pedro. É a crença romana, mas não é a crença do Oriente cristão, não é a crença da igreja do primeiro milênio, da igreja indivisa do primeiro milênio. Para nós, a Igreja de Roma é primaz, sim, por causa de sua forte apostolicidade, sim, por causa de sua origem excelente, sim, por causa do seu exemplo de fé, mas também por um princípio de acomodação da organização eclesiástica à estrutura imperial. Roma era a capital do império, né? E também porque os santos padres, assim, estabeleceram Roma como cabeça da igreja, e isso foi legitimado depois de maneira sinodal por toda a igreja. Mas independente da origem da primazia de Roma, ela é bastante constatável nas fontes eclesiásticas, nas fontes patrísticas, a partir do segundo século. Mas o senhor citou também a obra de Irineu, Há Diversos Hereses, né, sobre a questão de o que acontece. Irineu, entre outros, Irineu, Eusébio de Cesareia, Jerônimo menos, né, Agostinho, eles trazem listas de bispos, não é isso? Irineu traz uma das mais conhecidas e tal, e eu fiz uma pesquisazinha nesse assunto, e eu cheguei à seguinte conclusão, e aqui eu vou tentar provar dentro do tempo que eu tenho, né? De 4 listas de pais da igreja que eu selecionei, de Irineu de Lyon, na obra Contra as Heresias, livro 3, capítulo 3, parágrafos 1 a 3, o padre citou en passant aqui bem brevemente, Eusébio de Cesareia na História Eclesiástica, Jerônimo na sua obra Sobre os Homens Ilustres, e também Agostinho na Carta 53. O que acontece? Destas 4 listas de bispos de Roma, apenas as listas de Irineu e de Jerônimo concordam com a ordem dos 3 bispos, né, os 3 primeiros nomes de bispos, ou seja, Lineu, Anacleto e Clemente, e além disso, somente os bispos Lino, Evaristo e Pio, eles seguem a mesma ordem na lista ou nas listas de Irineu, Eusébio e Agostinho. Todos os outros nomes de bispos, eles estão situados em ordens absolutamente diferentes. Isso me faz pensar no seguinte: se a tradição ela é inerrante, ela é infalível, o magistério é infalível, estas ordens deveriam ser perfeitas, elas estão todas desconjuntadas. E isso, de novo, nos faz pensar naquele elemento que aponta para a questão da inerrância da tradição. Aliás, outro estudioso chamado Peter Lamp, na sua obra de Paulo a Valentino, Cristãos em Roma nos primeiros 2 séculos, ele vai dizer o seguinte: é com a maior probabilidade uma construção histórica, ou seja, a obra de Irineu, da década de 180, quando o episcopado monárquico se desenvolveu em Roma. Então ele vai apontar aqui para determinados anacronismos, entre outros problemas. Mas o que eu chamo a atenção nesse primeiro momento é que listas de bispos de Roma, de Irineu, Eusébio de Cesareia, Jerônimo e Agostinho, elas não concordam. E aí, se a tradição ela tem aquele elemento da inspiração, ou ela é um prolongamento do cânon, ou ela é inspirado, é parte da revelação, ela não deveria ter esses tipos de erros, inconsistências e até mesmo contradições. Aqui existe um problema do pastor Carlos Vailate com o conceito de tradição apostólica. Tá? Existe uma confusão, que é uma confusão muito comum em terreno evangélico, principalmente. Que é a ideia de que toda e qualquer tradição seja tradição apostólica. Então ele está pegando listas de bispos de Roma, listas que foram compostas no 2º, 3º, 4º século depois de Cristo, e está confundindo isso aí com a ideia de tradição apostólica, quando não é assim, tá? As listas de bispos não fazem parte da tradição apostólica. A tradição apostólica é aquele conhecimento que Cristo passou aos apóstolos, e os apóstolos, de maneira oral, de maneira exemplar, de maneira mistérica ou de maneira escrita, passaram para a igreja. Certo? Então, os ensinamentos apostólicos orais, mistéricos, ritualísticos, exemplares e também escritos fazem parte da tradição apostólica. Listas de bispos que foram escritas depois da morte do último apóstolo não são tradições apostólicas. São tradições eclesiásticas, tradições piedosas, tradições hagiográficas, são tradições com T minúsculo, são tradições de maneira muito menos autoritativa. Então existe uma confusão aqui que está sendo feita pelo Carlos Vailate. Imprecisões na transmissão de dados hagiográficos, imprecisões na transmissão de listas de bispos, não significam imprecisões
na transmissão da tradição apostólica, da santa tradição, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Por exemplo, os escritos neotestamentários fazem parte da tradição apostólica. Então, quando São Paulo escreveu uma carta lá para os romanos no século I, aquilo ali vai fazer parte da tradição apostólica. Já os possíveis erros de transmissão que essa carta tem ao longo do século II, III, IV, V e VI, possíveis erros de cópias, possíveis erros de transmissão mesmo do texto, isso não diz nada contra a inerrância bíblica, isso não diz nada contra essa tradição apostólica escrita, isso não diz nada quanto à autoridade do texto, do ensinamento de São Paulo colocado por escrito no século I. Então existe assim uma impropriedade do pastor Carlos Vailate quando ele lida com esses dois conceitos. Tá? Quanto às diferenças das listas de bispos, isso se dá porque as informações são difíceis de serem repassadas, são difíceis de serem levantadas, as informações principalmente da igreja primitiva, e também se dá porque se a gente entende que o episcopado monárquico em Roma estava se consolidando aos poucos ao longo ali do final do século I, do início do século II, existe uma dificuldade ainda maior para você estabelecer quem é o proto-presbítero. Então, mais uma vez, isso não me parece um argumento muito forte contra a eclesiologia do primeiro milênio. Se a gente encarar o papado aqui como uma eclesiologia do primeiro milênio, em que o bispo de Roma exerce um papel de primazia sobre a igreja, esse argumento do Vailate não me parece ir ao âmago da questão, pelo contrário. Acho que a gente precisa corrigir uma coisa na compreensão do que é tradição na Igreja Católica. Nós acreditamos que a tradição é fonte da divina revelação, mas ela se encerra com a morte do último apóstolo. A tradição divina, a tradição, ou seja, dominical, aquilo que vem de Cristo, e aquilo que os apóstolos instituíram. O que vem depois disso é tradição eclesiástica. E a tradição eclesiástica não é infalível. E muito menos inerrante. A inerrância é uma das prerrogativas exclusivas da Sagrada Escritura. A tradição, sim, ela é fonte da revelação junto com a Escritura, e o magistério é apenas o intérprete disso. Listas dos papas. É um problema lexográfico, que nós temos, inclusive, no Novo Testamento. Há discordâncias entre os evangelistas em diversos aspectos. Todas as obras antigas têm discordância lexográfica. Mas uma discrepância, uma discordância lexográfica, neste caso, indica duas coisas. E aqui eu acho que é um argumento a meu favor. Que existe uma preocupação em determinar quem são os bispos de Roma. E se existe essa preocupação, é porque isso é importante muito cedo na vida da igreja. E é claro que vai, com os elementos que eles tinham ali naquela época, eles vão ter dificuldades mesmo em fazer a relação completa. Mas eu queria um pouquinho para a Bíblia, já que o tema é teológico. Teológico, que são os textos básicos em que a Igreja Católica, digamos aqui, ela se fundamenta para falar sobre o primado de Pedro. E como esse primado não é apenas um serviço temporário, como a natureza da igreja requer isso. Isso está no texto base é Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, quando Cristo diz: tu és bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares da terra será desligado nos céus. Aqui o padre José Eduardo ele vai mudar um pouco o rumo da conversa, né? Ele vai deixar essas questiúnculas historiográficas, na minha opinião são questiúnculas historiográficas porque não colocam em xeque realmente o âmago da questão, que é a eclesiologia do primeiro milênio. Essas questões historiográficas sobre erros em listas de bispos, ou sobre o desenvolvimento gradual do episcopado monárquico em Roma ao longo do início do segundo século, na minha opinião, não colocam muito em xeque essas afirmações principais. Elas apenas dão uma complexidade histórica à consolidação desse modelo em Roma, tá? Mas não colocam em xeque os princípios desse modelo. O padre José Eduardo ele vai direto para as Escrituras. Ele vai para as Escrituras naquele princípio, naquela ideia de tentar perceber
na revelação divina, aquelas sementes da primazia de Roma, que mais tarde vão ser desenvolvidas, segundo a crença romana no desenvolvimento da doutrina, mais tarde serão desenvolvidas na figura do papado. E aqui o pastor Carlos Vailate, ele corre um risco, existe uma tendência católica romana de olhar para São Pedro e dizer, ó, o que se diz de São Pedro nas Escrituras está sendo dito sobre o bispo de Roma. Existe essa tendência entre os católicos romanos, na argumentação católica romana. Eles olham para São Pedro no Novo Testamento e aquilo que é dito de São Pedro no Novo Testamento, eles concluem, esse aqui é o bispo de Roma. Isso aqui está sendo dito sobre o bispo de Roma. Quando não é bem assim. Aquilo que está sendo dito sobre São Pedro não necessariamente está sendo dito sobre o bispo de Roma. Tem de existir um conjunto de inferências, um conjunto de argumentos extra-bíblicos para dizer que de São Pedro você chega ao bispo de Roma ou ao papado. Por exemplo, para nós ortodoxos, aquilo que é dito sobre São Pedro no Novo Testamento é dito sobre o colégio apostólico como um todo. Por quê? Porque São Pedro ele é o príncipe dos apóstolos. Ele é o tipo do colégio apostólico, ele é o representante do colégio apostólico. Quando a gente diz que São Pedro é o príncipe dos apóstolos, a gente tem que entender isso quase como uma figura de um chefe de Estado. Como, por exemplo, Lula, Bolsonaro, Temer, Fernando Henrique, qualquer presidente do Brasil, quando ele faz uma representação diplomática, ele faz uma viagem ao estrangeiro. Esse presidente do Brasil, ele é chefe de Estado, ele representa o Estado brasileiro. No Brasil, o presidente ele é chefe de governo, ele vai escolher os ministros, vai exercer uma função governamental no dia a dia, mas além de ser chefe de governo, ele é chefe de Estado, ou seja, ele representa a nação, o povo brasileiro, o Estado brasileiro diante de outros poderes institucionais, diante de outros poderes estatais, diante de outros governos. Então, quando a gente diz que São Pedro ele é o príncipe dos apóstolos, ele é o príncipe dos apóstolos quase que nesse sentido de representação, quase que nesse sentido tipológico. Ele representa o colégio apostólico. Veja que ele não necessariamente governa o colégio apostólico, ele não é chefe dos demais apóstolos. Então, aquilo que é dito sobre São Pedro no Novo Testamento é dito sobre ele pessoalmente, mas ele pessoalmente é esse príncipe dos apóstolos, esse representante, esse tipo do colégio apostólico, primaz nesse sentido. A menção aqui às portas do Hades, as portas da morte, algumas traduções, o São Jerônimo traduz como porta inferi, né? Portas do inferno, indica a indefectibilidade da igreja, ou seja, a igreja ela vai durar até o fim do mundo. E ele mesmo estabelece o primado. Não obstante a transferência ou a comunicação aos demais apóstolos do poder de ligar e desligar, como vai aparecer no próprio capítulo 18 de Mateus, em que Jesus também vai falar da igreja como instituição visível, localizável, etc., não apenas comunidade espiritual, a Pedro ele o dá em primeira pessoa. Ou seja, a ele, e por que a ele? Porque ele foi o primeiro a proclamar a fé teologal, a fé sobrenatural em Cristo. E quando Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus exulta. Ou seja, dentre os apóstolos, ele foi o primeiro a fazer a profissão de fé. A fé no sentido sobrenatural da palavra. E é justamente esta profissão de fé que o transforma de Simão em Pedro. Ou seja, ele é chamado por Cristo de Pedro e o próprio Cristo diz que ele é a pedra sobre a qual ele construirá a sua igreja. Esse texto é um texto que, é claro que a apologética protestante vai tentar diminuir, né? A apologética ortodoxa também vai tentar relativizar um pouco. Mas para nós, ele realmente é a chave para entender a doutrina do pontificado, do sumo pontificado. O padre citou Mateus 16, 18, o contexto todo de Mateus 16, quando Jesus diz, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificaria a igreja. O que acontece? Os próprios pais da igreja, eles não são unânimes quanto ao significado do termo pedra em Mateus 16, 18. Então a própria parte da tradição, digamos que católica, ela não é unânime. Eu vou citar alguns exemplos. Primeiro, para Cipriano de Cartago, a pedra de Mateus 16, 18 é Pedro. Na obra Unidade da Igreja Católica, capítulo 4, ele diz, o Senhor edifica sobre ele, isto é, sobre Pedro, a igreja. Ok, mas vamos ver outros depoimentos. Para Agostinho, a pedra de Mateus 16, 18, primeiro é Pedro,
depois é Jesus, e mais tarde pode ser qualquer um dos dois. Para Jerônimo, a pedra é Jesus e Pedro. Ele vai dizer, até talvez de uma forma um tanto quanto confusa, a Simão que cria em Cristo, a rocha, Petra, foi concedido o nome de Pedro, Petros. E de acordo com a metáfora da rocha, Petra, é dito corretamente a ele, isto é, Pedro, eu construirei a minha igreja sobre você. Então é Cristo e também é Pedro. Se você vai para Orígenes, mudou totalmente. Para Orígenes, a pedra é uma referência aos discípulos de Cristo, em geral. Ou seja, não há consenso entre os pais da igreja sobre quem na verdade seria essa pedra. Uma hora é Pedro, uma hora é Jesus, outra hora é os discípulos de Jesus, outra hora é os dois, quer dizer, as pessoas não sabem quem é, né? O padre José Eduardo vai dizer que nós ortodoxos relativizamos essa passagem, não é a maneira como eu vejo, e na minha opinião a igreja ortodoxa também não relativiza essa passagem, nós a aceitamos com todo o peso que ela tem. A nossa diferença para os católicos romanos é que eles vão olhar para essa passagem e vão dizer, ó, o sucessor de São Pedro, aquele que recebe as chaves e esse carisma que está sendo entregue a São Pedro, o sucessor de São Pedro é, em certa medida, apenas o bispo de Roma. Nós vamos dizer, o sucessor de São Pedro, os sucessores de São Pedro, são todos os bispos. Todos os bispos recebem esses poderes, inclusive o poder das chaves, através de São Pedro. A diferença não está no peso da passagem, e sim na identificação de quem é sucessor de São Pedro, se é, em alguma medida, de maneira exclusiva o bispo de Roma, ou se é, de maneira inclusiva, todos os demais bispos, porque São Pedro é o tipo, é o representante, é o príncipe do colégio apostólico. Agora, me parece que o contra-argumento do pastor Carlos Vailate é um contra-argumento meio impreciso, porque ele parece estabelecer uma dicotomia ou uma contraposição entre as respostas dos padres da igreja. Ele parece pensar o seguinte, se um padre diz que a pedra é Cristo, então ela não pode ser São Pedro. Ora, mas não é assim, a pedra é Cristo, a pedra principal é Cristo, e São Pedro é também pedra, tanto é que ele passa a ser chamado de Cefas, né? De onde vem a qualificação, o nome que ele recebe de Cefas, de pedra, se não dessa passagem específica, certo? Então, os dois são pedra em sentidos diferentes. O pastor Carlos Vailate, ele parece pensar que se um padre diz que a pedra é São Pedro, então não pode ser a confissão de fé. Mas não, os dois são a pedra em sentidos diferentes, ou em sentidos próximos. São Pedro é a pedra porque ele tem primazia na confissão de fé. Justamente porque ele tem essa primazia, ele é o primeiro a expressar a fé, justamente por ele ser o representante do colégio apostólico que expressa a confissão de fé verdadeira, é que ele é uma pedra, certo? Não existe uma contraposição entre essas interpretações dos padres. Elas se complementam, não é um ou. É isso, é aquilo e aquilo outro. Mas aqui tem outro detalhe interessante. O padre citou em Mateus 16 que Jesus se exultou quando Pedro disse, né, que não foi a carne e o sangue que ali acabaram revelando para ele que ele era o Cristo, mas foi Deus. Mas no instante seguinte ele diz para ele, para trás de mim, Satanás, que não cogita as coisas de Deus, mas cogita as coisas dos homens. Quer dizer, esse é um outro ponto importante. Além disso, se essa questão que envolve citar Pedro em primeiro lugar e tal, se fôssemos usar essa ideia de que Pedro ele é citado muitas vezes em primeiro lugar nas listas apostólicas, ele é sempre citado em primeiro lugar, mas se fôssemos usar essa lógica, então nós também teríamos que entender que em Gálatas capítulo 2, versículo 9, Paulo vai dizer o seguinte, conhecendo Tiago, Cefas e João, Pedro é citado em segundo lugar, com o nome de Cefas, que são considerados as colunas. Então, se o fato de Pedro ser citado primeiro lhe confere algum tipo de primazia, então poderíamos supor que, nesse contexto paulino aqui aos Gálatas, ele teria perdido a primazia e, portanto, Tiago teria se tornado primaz no lugar dele. Aliás, Tiago que tem uma preeminência quando do primeiro concílio de Jerusalém, Atos no capítulo 15, quem dá a palavra final ali naquele contexto, e assim sucessivamente. Então, tem outro texto também, que eu não sei se eu terei tempo, que é interessante, que diz respeito a um texto muito usado também pelos queridos amigos católicos, que é Lucas 22:32, quando, aliás, é usado inclusive no Concílio Vaticano I, ali para determinar a infalibilidade papal. Lucas 22:32, quando Jesus vai dizer para Pedro, depois que ele se converter, ele confirmar aos seus irmãos. O que acontece? No Novo Testamento, não é apenas Pedro que é encarregado de confirmar, a palavra grega esterizo, confirmar, estabelecer, firmar ou fortalecer os irmãos na fé. Outros agentes humanos fazem isso também. Por exemplo, Paulo deseja ir a Roma para fortalecer, esterizo os cristãos de lá, conforme Romanos 1:11. Timóteo é enviado para fortalecer, esterizo os Tessalonicenses, conforme 1 Tessalonicenses 3:2. Os cristãos aos quais Tiago escreve deveriam fortalecer, esterizo os seus corações para a vinda do Senhor, conforme Tiago 5:8.
Os cristãos aos quais Pedro escreve devem exortar uns aos outros a fim de que eles sejam fortalecidos, esterizo. Na verdade, conforme 2 Pedro 2,12, por fim, o anjo ou pastor da igreja de Sardes também deveria fortalecer, esterizo, os irmãos que iriam morrer conforme Apocalipse 3,2. Portanto, essa palavra que é dirigida particularmente a Pedro, ela se aplica não apenas a ele, mas a Deus, a Jesus e a diversos irmãos do contexto eclesiológico neotestamentário. Aqui o pastor ele vai incorrer em um grave perigo, né, que é na ânsia de negar o papado, de fazer qualquer concessão à ideia de papado, à eclesiologia da igreja do primeiro milênio, com a primazia do bispo de Roma. Ele vai negar a primazia óbvia, evidente, arquievidente, praticamente incontestável que São Pedro tem no Novo Testamento, no Colégio Apostólico. Se você pega todas as listas de apóstolos que aparecem no Novo Testamento, são 4 listas de apóstolos, tá? A lista dos 12, do grupo dos 12, aparece 4 vezes no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e o livro de Atos. Em todas essas 4 listas, São Pedro é listado em primeiro lugar. Em São Mateus, capítulo 10, se você abrir a sua Bíblia no capítulo 10, o evangelista inclusive fala: o grupo dos 12 é, em primeiro lugar, Pedro, protos Pedro, certo? Então, ainda lista São Pedro o chamando de protos, de primeiro. Se você pega, por exemplo, o papel de São Pedro em todo o Novo Testamento, em todos os evangelhos, é um papel de liderança, é um papel de representação da voz dos apóstolos, é um papel de representante do colégio apostólico e do grupo dos 12. Nessa própria passagem de Mateus 16, ela só faz sentido se Pedro é um primaz no colégio apostólico, se ele tem um papel destacado dentro do colégio apostólico. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, os 12 primeiros capítulos deixam muito claro a liderança e a primazia e o papel de representante, de príncipe dos apóstolos exercido por São Pedro. Mas na carta Gálatas de São Paulo, ele é listado em segundo lugar, logo depois de São Tiago Adelfoteus. Bom, em primeiro lugar, aquilo não é uma lista dos apóstolos, até porque São Tiago Adelfoteus não fazia parte do grupo dos 12, e em outras cartas de São Paulo fica muito clara a primazia de São Pedro. Por exemplo, quando São Paulo ele diz que primeiro recebi aquilo que me foi transmitido, e começa a listar os ensinamentos que ele recebeu dos apóstolos, inclusive as aparições do Senhor ressuscitado. Ele vai dizer, Cristo ressuscitou dos mortos segundo as Escrituras e apareceu primeiro a Pedro, depois aos 12, depois a Tiago, esse Tiago aí é São Tiago Adelfoteus, irmão do Senhor, depois a todos os apóstolos de uma vez, depois a 500 irmãos e por último a mim como um abortivo, acrescenta ele. Então nessa tradição recebida por São Paulo, o Senhor ressuscitado aparece primeiro a Pedro, depois aos 12. Então ali há um papel claro de primazia afirmada. O próprio São Paulo chama ao longo de suas cartas, diversas cartas, chama São Pedro de Cefas o tempo todo, que é o título honorífico que ele recebe de Cristo. Ora, e por que ele recebe esse título honorífico de Cristo, Cefas? E por que São Paulo faz questão de se referir assim a São Pedro? Quando São Paulo diz que não recebe o seu evangelho dos homens, mas que mesmo assim ele vai se consultar com São Pedro, com quem ele passa 15 dias em Jerusalém, ele está dando uma certa primazia a São Pedro. Essa visita que ele faz a São Pedro não é uma visita uma visita social, é uma visita quase que consultiva, quase que honorífica. A própria briga de São Paulo com São Pedro, por causa dos homens de Tiago que chegam e São Pedro passa a comer só com os judeus e não mais com os gentios, essa própria briga, esse próprio entrevero, ele só tem sentido se São Pedro for uma referência de unidade, uma referência primaz, importantíssima dentro da igreja primitiva. Então, as evidências de primazia de São Pedro no colégio apostólico são esmagadoras no Novo Testamento, esmagadoras. Não dá para explicar todo o papel que São Pedro tem nas narrativas de todos os evangelhos, quando São João diz que com a notícia que Cristo ressuscitou, todos eles correram ao sepulcro vazio.
mas que São Pedro é o primeiro a entrar. São João chega primeiro, mas São Pedro é o primeiro a entrar. Então isso é uma afirmação de primazia que é recorrente em praticamente todos os textos do Novo Testamento. Mais ainda, a primazia de São Pedro no Colégio Apostólico é uma tradição de evidência esmagadora em toda a história da Igreja, desde o primeiro século, desde das primeiras obras dos padres apostólicos, das cartas de São Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, em todas as obras dos padres apostólicos, em toda a tradição patrística, ninguém contesta isso, certo? Ninguém contesta a primazia de São Pedro. E aí eu chamo a atenção para algo que o pastor Carlos Vailate falou lá no início do debate, que ele não tem nada contra as tradições que não são negadas pelas Escrituras. Ele só é contrário àquelas tradições que são especificamente negadas pelo texto bíblico ou que não podem ser corroboradas e fundamentadas no texto bíblico. Não se trata aqui da primazia de São Pedro. A primazia de São Pedro, ela tem, vamos dizer assim, uma evidência esmagadora, avassaladora e praticamente incontestável em toda a história do cristianismo desde o primeiro século, e ela é esmagadoramente corroborada pelos textos neotestamentários. Então não tem por que, vamos dizer assim, cismar com isso, não tem por que brigar contra isso, certo? E, no entanto, eu tenho a impressão que é justamente isso que o pastor Carlos Vailate ele vai fazer ao longo desse debate a partir de agora, contradizendo aquilo que ele disse lá no início, como é muito comum quando os evangélicos começam a debater. Eles começam a dizer sempre, não, nós não temos nada contra a tradição, mas diante de uma tradição absolutamente comprovada na história da igreja e fundamentada nas Escrituras, eles já começam a tergiversar, eles já começam a dar para trás em relação a essa afirmação inicial. E isso é verdade mesmo nos pontos em que eu concordo com o pastor Carlos Vailate. Por exemplo, quando o pastor Carlos Vailate ele diz que essa passagem do final do Evangelho de São Lucas, em que Cristo pede a Pedro que confirme seus irmãos, não é algo dado exclusivamente a São Pedro. Outras pessoas também têm esse papel. Sim, mas isso reafirma a primazia de São Pedro, certo? Ele recebe esse papel de confirmar seus irmãos em nome dos apóstolos, como tipo do colégio apostólico. Os apóstolos e depois os bispos, que são sucessores dos apóstolos, têm esse papel. Mas esse papel é entregue diretamente a São Pedro como príncipe, como representante, como tipo desse colégio apostólico. Então essas passagens também confirmam a primazia de São Pedro. Também são reafirmações da primazia de São Pedro. Veja, o senhor tem razão quando diz que os padres da igreja dissentem, no sentido de que existem várias interpretações. A Escritura tem múltiplos sentidos, né? Também isso é doutrina de fé para todos nós. Não há um sentido exclusivo nos textos da Escritura. Porém, é claro, quando Jesus diz que tu és pedra, ele está utilizando uma metáfora. E toda metáfora, ela tem uma múltipla aplicação. Por exemplo, Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, mas depois ele diz para os discípulos, vós sois a luz do mundo. E coisas desse tipo nós vamos encontrar no Novo Testamento. A Pedro, como o senhor mencionou, a função de confirmar que pertence a todos nós até, a ele é dado em primeira pessoa. Essa é uma das características. Em Mateus 18, Cristo vai dar o poder de desligar aos apóstolos, mas a Pedro ele entrega de modo singular. É aqui, por exemplo, que se encaixa a doutrina um pouco da infalibilidade. Para a fé católica, a igreja é infalível na sua totalidade. Os fiéis também são infalíveis incredendo, quando professam a sua fé, digamos assim, a partir dos sensus fidei que a própria graça colocou no seu coração. Porém, a Pedro é dada a função, o ofício, em primeira pessoa. Mas, sobretudo, porque aqui, no capítulo 16, Jesus diz a Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Isso diz apenas a ele, não diz a mais ninguém. E, quando nós vamos para um texto paralelo em Isaías, no capítulo 22, quando aparece a figura de Eliassim, né, que é o primeiro-ministro, que substitui Sobna no Palácio Real, exatamente isso que Deus, através do profeta, diz a Eliassim. Porém, sobre seus ombros, a chave da casa de Davi, quando ele abrir, ninguém fechará, e quando fechar, ninguém abrirá. Hei de fixá-lo como estaca firme em lugar seguro, e ele será um trono de glória para a casa de seu pai. Ou seja, quando Jesus entrega as chaves do reino dos céus, nós podemos ver repercussões de Isaías 22
ali quando o profeta fala do primeiro-ministro do rei como aquele que tem o poder de abrir e fechar. Portanto, Pedro é colocado aqui numa posição de primeiro-ministro sobre toda a igreja. Mas, nos textos tanto da Transfiguração, Mateus 17, Marcos 9, quanto do Getsemane, Mateus 26, Marcos 14, e tem as referências de Lucas também, nós temos Cristo que chama Pedro, Tiago e João para estarem mais próximos dele. Aqui tem uma inegável, especialmente na Transfiguração, com Êxodo 24. Quando Moisés sobe para a presença de Deus, aquela grande teofania em Êxodo 24, e estão adiante Arão, Nadab e Abiú. E depois os outros sacerdotes e, por fim, o povo. Então, nessa construção textual, a gente percebe que a menção de Pedro ali, paralelamente à de Arão, indica uma espécie de sumo sacerdócio. Justamente porque Arão era o sumo sacerdote de Israel e, portanto, ele exerce um papel importante. Para terminar, Números 27, quando Moisés entrega o pastoreio para Josué e diz para que o povo do Senhor não fique sem um pastor que o conduza. E depois, João capítulo 21, Jesus diz: Pedro apacenta as minhas ovelhas. Perfeito. Então o padre José Eduardo ele passa a defender a primazia de São Pedro no Colégio Apostólico, a primazia de São Pedro como primeiro-ministro de Cristo, a primazia de São Pedro como o príncipe dos apóstolos, com uma série de raciocínios analógicos, trazendo à tona outras passagens das Escrituras e até mesmo um raciocínio tipológico do Antigo Testamento. Eu concordo com todas essas passagens, né? A minha única observação sobre isso é que se esse poder é dado a São Pedro pessoalmente, por que ele passa isso exclusivamente ao bispo de Roma? E se ele passa ao bispo de Roma, por que ele não passa aos outros bispos também, né? Não existe nenhuma razão para que não seja assim. Então, essa primazia de São Pedro é bastante óbvia, realmente, de maneira bastante evidente no Novo Testamento. Ela é referendada por diversas outras passagens também do Antigo Testamento. Nesse sentido, eu concordo plenamente com o padre José Eduardo. Falar aqui pela parte mais fresca na memória, que envolve, por exemplo, João capítulo 21. Esse é um texto, né, padre, que nós muito bem sabemos, os católicos eles citam com frequência, mas o fato, por exemplo, de Jesus dizer para Pedro 3 vezes, né? Pedro, tu me amas, agapasme, fileisme, né? Você me ama, sim, Senhor, eu gosto de ti. Nós sabemos que tem relação com aquilo que acontecera alguns capítulos antes, no capítulo 18, mais precisamente, de João, quando diante das 3 negações de Pedro, quando Pedro nega a Jesus. Então o fato de Jesus dizer para ele: apacenta as minhas ovelhas e não os meus pastores, porque ele não era pastor de pastores, e em 1 Pedro 5,1 ele é visto como um copresbítero junto com outros, não significa que ele deva ser necessariamente, por exemplo, visto como líder da igreja. Ele tem uma preeminência, certamente, por ter sido um dos primeiros, ou primeiro a ser chamado por Jesus, junto com André, conforme João vai dizer, mas esta preeminência no sentido de cronologicamente Jesus chamá-lo entre os primeiros discípulos, não significa uma primazia jurídica relacionada ao bispado, ao presbiterato e posteriormente a um elemento que terá desdobramentos papais. Aproveitando essa questão que nós... O pastor Carlos Valatti está certo sobre isso. Esse final do Evangelho de São João é entendido diante da negação de São Pedro ali na passagem do julgamento de Cristo no Sinédrio, né? Quando São Pedro nega Cristo 3 vezes, então ele é reinstituído às suas funções nessa passagem de São João, mas é óbvio que ali São Pedro é também um tipo do colégio apostólico, porque não foi só São Pedro que abandonou Cristo, né? Praticamente todos os apóstolos abandonaram Cristo. Mas essa reinstituição à sua função é feita na pessoa de São Pedro especificamente, porque ele é representante do colégio apostólico. E aí o apacenta as minhas ovelhas apacenta os fiéis, obviamente, coisa que os apóstolos fazem, depois os bispos, como sucessores dos apóstolos, vão fazer também. Essa primazia de São Pedro não é apenas cronológica, até porque cronologicamente, o primeiro a ser chamado é Santo André Protocletos. A gente lê isso no Evangelho de São João. O primeiro apóstolo a ser chamado é Santo André. E, no entanto, a primazia é, obviamente, de São Pedro. São Pedro, então, é o Protos, lá em São Mateus, em um sentido em que Santo André Protocletos não é. É Protos em um sentido de primazia mesmo. O que não torna, repito,
do ponto de vista ortodoxo, não torna um governante dos demais apóstolos, mas ele é uma referência de unidade, obviamente. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 890, ele diz que Cristo dotou os pastores do carisma da infalibilidade em matéria de fé e de costume. Isso, por exemplo, não está na Bíblia em lugar algum. A ideia de que os seguidores de Cristo eles são infalíveis, isso é um desenvolvimento teológico que envolve a tradição da igreja, envolve o magistério, envolve N elementos, mas essa ideia de infalibilidade, sobretudo quando a pessoa, o Papa, enfim, o bispo com os bispos e demais presbíteros em comunhão com ele, quando ele fala algo acerca de fé e costumes, ele então é infalível, esse tipo de ensinamento, ele não aparece, por exemplo, na Bíblia em nenhum momento. Na sequência, o Catecismo declara ainda no parágrafo 891 que a infalibilidade prometida à Igreja, Deus nunca prometeu tal infalibilidade à Igreja. Que infalibilidade é esta? As pessoas não erram em termos de doutrinas, nós acabamos de citar brevemente. Por exemplo, as opiniões de Orígenes, Agostinho e outros, além de as listas dos bispos de Roma, todas elas são, de alguma forma, contraditórias, elas têm diferenças. Eu sei que o senhor falou sobre a tradição eclesiástica, que é uma coisa, e outra coisa é outra coisa, conforme o senhor explicou, mas a perspectiva é que os pais da igreja, enquanto partícipes da igreja de Cristo, quando nós os lemos, a contradição ou as contradições são abundantemente flagrantes. Citei dois breves exemplos de Mateus 16, 18. O senhor falou sobre o sentido múltiplo das escrituras e tal, e assim por diante, mas você não vê uma infalibilidade, porque se um acerta e os outros dizem coisas distintas e distoantes, evidentemente todos os outros erram. Então, no parágrafo 891, a infalibilidade prometida à igreja, Deus nunca prometeu essa infalibilidade à igreja, reside também no corpo episcopal. Não são ensinos presentes, por exemplo, no contexto neotestamentário. Mas Cristo diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Cristo diz que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Cristo promete aos apóstolos, na última ceia, que o Espírito Santo vai guiá-los a toda a verdade e que eles serão levados a todos os cantos do mundo para dar testemunho a todas as nações e a todos os reis, e que eles não devem se preocupar com o que eles vão dizer naquele momento, porque é o Espírito Santo que vai falar através deles. Então não tem sentido, na minha opinião, não tem sentido o pastor Carlos Vailate dizer que a infalibilidade não é prometida à igreja. Porque é óbvio que Cristo promete à igreja que ela é invencível diante dos portões do Hades, que ela é invencível diante dos portões do erro, já que ela é coluna e sustentáculo da verdade. Nós podemos discutir se o bispo de Roma tem ou não essa infalibilidade ex-cátedra, mas que a igreja ela é infalível pelo poder do Espírito Santo, ela é protegida pelo poder do Espírito Santo, isso me parece óbvio no Novo Testamento. Quanto ao argumento do pastor Carlos Vailate de que padres podem se contradizer, ora, os textos dos evangelhos, os textos das escrituras também podem se contradizer em sua superfície mais óbvia, né? Então você vê, por exemplo, alguns textos de reis, alguns textos de crônicas se referindo ao mesmo evento e existem contradições parciais. Você vê textos do Evangelho de São Mateus ou do Evangelho de São Lucas e São Marcos se referindo ao mesmo evento e existem pequenas contradições aparentes e pontuais. Levando em conta só o texto dos evangelhos, como eu já disse a Lures, é difícil de a gente saber até o dia em que Cristo foi preso e crucificado. Até mesmo o dia em que Cristo é preso e crucificado é nebuloso quando a gente compara, por exemplo, os evangelhos sinóticos ao evangelho de São João. Será que foi no 14 de Nissan? Será que foi no dia em que o Cordeiro Pascal estava sendo abatido no templo? Ou foi um dia depois que o Cordeiro Pascal foi abatido no templo? Existe essa confusão se a gente olhar o texto dos evangelhos. É necessário que a gente tenha uma interpretação sofisticada para tentar dirimir essa possível contradição. Então, essa ideia de que porque um padre disse isso, outro padre disse aquilo, e por isso a igreja ela é falível, e isso leva, se a gente aplicar esse mesmo raciocínio ao texto das Escrituras, eles não se sustentam de pé. Tá? Eles não se sustentam de pé. Também, ainda no parágrafo 891, o Catecismo diz que esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. E a revelação divina vai envolver no contexto católico não somente a Sagrada Escritura, mas também a Sagrada Tradição.
E aí, nós, obviamente, cristãos evangélicos protestantes, nós temos um problema com isso, porque para nós, inspirada é apenas a palavra de Deus, como textos, como 2 Timóteo, no capítulo 13, versículo 16, vai dizer: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para instruir, para corrigir, para instruir na justiça, e isso as tradições, o magistério, infelizmente, na minha modesta perspectiva, eles não conseguem alçar esses voos e deixam a desejar nesse aspecto. Está aqui. Quando diz, dizem ao sumo sacerdote, se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele e os romanos virão destruir o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada. Não considerais ser melhor para vós que um só morra pelo povo e não pereça a nação inteira? E aí o evangelista diz: Caifás não falou isso por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus haveria de morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reconduzir à unidade os filhos de Deus dispersos. Ou seja, aqui o evangelista está flagrando uma infalibilidade do sumo sacerdote enquanto sumo sacerdote, não enquanto pessoa individual. Assim como Pedro, ele negou o Senhor, pecou, portanto. Assim como Pedro, um instante depois de ser iluminado pela fé, ele cai na carne e diz para Jesus: olha, não, essa coisa de cruz não. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Enquanto homem, este mesmo homem que estava tramando a morte de Jesus, gozou, segundo o evangelista, de uma infalibilidade. É disso que nós estamos falando, uma vez que o Novo Testamento não pode ser inferior ao Antigo. Sobre a infalibilidade da igreja, sobre a infalibilidade do Papa, Jesus mesmo disse: eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, uma vez reerguido, confirma os teus irmãos a ele como ofício, a ele Bom, Cristo não diz isso ao Papa, Cristo diz isso a São Pedro, né? É bom deixar isso claro. É aquele salto retórico que os católicos romanos dão quando eles tratam da figura de São Pedro no Novo Testamento. Então, aquilo que é dito de São Pedro é dito do Papa, e não é bem assim, está sendo dito isso de São Pedro. Se aquilo que é dito de São Pedro é transmitido ao Papa, é uma outra questão, que nós ortodoxos vamos concordar apenas parcialmente, não é apenas transmitido ao Papa, é transmitido a todos os bispos. Primeira pessoa. Ou seja, a partir do momento em que Cristo mesmo diz que orou, né, o verbo, Deus encarnado, orou para que a fé de Pedro não desfaleça, ele está dando como penhor a sua própria oração, né? Sobre a infalibilidade da igreja, Jesus disse ali em Mateus 16, 18 seguintes, que as portas do Hades, as portas da morte, as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Nesse versículo, os padres da igreja são concordes maximamente. As portas do Hades são as heresias. Ou seja, a igreja, ela não pode perecer debaixo da heresia na sua totalidade. Ademais, né, quando o senhor fala sobre que isso não significa uma primazia jurídica, a questão me parece que ser a seguinte: os primeiros cristãos, quer dizer, a igreja dos primeiros séculos, não entendeu assim, porque recorria a Roma quando havia alguma controvérsia. E isso é uma constante ao longo da história da igreja no primeiro milênio. É muito interessante que recentemente houve um diálogo entre católicos e ortodoxos em que, no final, eles firmamos, digamos assim, um acordo, um compromisso, em que eles reconhecem que há a primazia de honra, indiscutivelmente, no primeiro milênio, e muitas vezes Pedro, nesse caso, o Papa, foi chamado a, pelo menos, ratificar as decisões até dos concílios, no concílio de Constantinopla, por exemplo, no sexto concílio ecumênico de Trullos, né? Ele deu a sua ratificação, o seu consentimento em outros concílios também. Por exemplo, no concílio de Calcedônia, o Papa não aceitou o cânone 28, e o concílio acatou, né? No sentido de que, de fato, você tem uma preeminência, da Igreja de Roma, a gente vai falar da Igreja de Roma ali, o que mostra que o entendimento não era esse, que era simplesmente uma espécie de rainha da Inglaterra, né? Que tá lá, mas... O padre José Eduardo está se referindo ao documento de Chieti, se eu não me engano, tá? Eu imagino que ele esteja se referindo ao documento de Chieti, que faz parte, vamos dizer assim, dos diálogos ecumênicos entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. É um documento publicado em dicastério do Vaticano. Ele pode ser acessado e lido online. Eu já apresentei esse documento em algum outro vídeo, em que eu falo sobre as relações entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. E, de fato,
esse documento, ele admite de um lado, os católicos romanos admitem de um lado, que a eclesiologia do primeiro milênio é muito parecida com a eclesiologia da Igreja Ortodoxa atualmente, né? Então o Papa ele não tinha esse poder, não exercia esse poder supremo sobre as demais sés. E nós ortodoxos também admitimos que a primazia de honra do Papa não é apenas uma primazia de honra. Ele realmente, Roma tinha, vamos dizer assim, uma prerrogativa de ser um tribunal de apelo para a decisão de outras jurisdições, uma prerrogativa que também será dada a outras sés ao longo do primeiro milênio, mas Roma tinha essa prerrogativa, então não era realmente, na minha opinião e na posição da Igreja Ortodoxa, e isso pode ser lido no documento de Quiete, apenas uma primazia apenas honorífica. Existem algumas atribuições sim. Quanto à indefectibilidade da igreja, eu concordo plenamente com o padre José Eduardo, se está afirmado nas escrituras. Se a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, como ela pode ser falível, né? Se ela é a coluna da verdade, ela é infalível. Se Cristo diz que os portões do inferno não vão prevalecer contra ela, então é óbvio que ela é indefectível, que ela é invencível pelo poder do demônio, pelo poder do diabo, pelo poder do inferno. Se Cristo diz que o Espírito Santo vai guiar a igreja a toda a verdade, vai guiar os apóstolos e o colégio apostólico a toda a verdade, não tem como supor que toda a igreja vai cair em heresia há algum tempo. Afinal, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, certo? Então, São Paulo vai utilizar a metáfora do casamento para falar da relação entre Cristo, que é a cabeça da igreja, e a igreja, que é o corpo de Cristo. Então é impossível que a igreja ela seja toda ela ao mesmo tempo tomada pelo erro. Me parece que o pastor Carlos Vailate está exagerando um pouco aqui ao supor que a igreja ela é totalmente falível. Mas a gente sabe que isso é um argumento evangélico necessário para justificar a própria existência do movimento evangélico, né? Porque se a igreja como um todo é indefectível, como justificar a existência do movimento evangélico? A questão é saber qual igreja de sucessão apostólica é a verdadeira. Se é a igreja católica romana, se é a igreja ortodoxa, se são as igrejas orientais não calcedonianas, né? Qual igreja de sucessão apostólica seria coluna e sustentáculo da verdade? Como justificar o movimento evangélico em relação a essas afirmações de Cristo? Daí porque é necessário, na minha opinião, é necessário que o pastor relativize um pouco essas passagens que são muito claras. É verdade que Jesus orou, evidentemente, por Pedro, em Lucas 22:32, mas ele também orou por vários outros discípulos em João 17, na chamada oração sacerdotal. Assim, é classicamente, tradicionalmente, chamada de oração sacerdotal. Em Mateus 16:18, o Senhor citou que as portas do Hades são unanimemente vistas pelos pais da igreja como uma referência à heresia. Eu teria que, de fato, dar uma olhada para ver se essa informação assim procede, mas fazendo um voto de confiança no que o senhor disse. A questão é que... Perdão, por favor, pode. Eu não queria dizer que foi unânime. Mas tá, entendi, assim, mas grande parte, eu entendi. Perfeito. Obrigado pela colocação. Então o que acontece? Mas aí que nós entramos em, mais uma vez, o problema da tradição, né? O fato de vários pais da igreja dizerem que as portas do Hades, o Hades é a heresia, não tem nada a ver. A palavra grega Hades é morte, ela equivale ao hebraico Sheol, o mundo dos mortos, ou seja, porque Jesus é a ressurreição e a vida, a igreja que crê nele, que é a ressurreição e a vida, ela passou da morte para a vida, logo ela não precisa temer a morte. Então as portas do Hades, que é uma terminologia emprestada de um contexto semítico, das portas do Sheol, presente em Jó, presente nos Salmos, presente em tantos textos, a ideia é, vocês não precisam se preocupar com a morte. Por quê? Porque eu, Cristo, sou a ressurreição e a vida. Claro que contextualizando e parafraseando a fala dele. Mas não é somente isso, né? Em todo o contexto neotestamentário, as forças do inferno estão vinculadas à heresia. A ideia do falso mestre é a ideia do homem dominado pela iniquidade, dominado pelos poderes do inferno e da morte. Existe esse vínculo entre o falso mestre, ou seja, o heresiarca, e os poderes do inferno, os poderes diabólicos, os poderes da iniquidade, os poderes do Hades. Há de se ter um cuidado em relação a isso, porque as duas ideias estão muito vinculadas, mesmo no Novo Testamento. O senhor mencionou num primeiro ponto que Caifás, por exemplo, ele, em João capítulo 11, ele teria sido dotado de uma infalibilidade naquele momento, mas o texto não diz isso. O infalível foi o Deus que
desde a eternidade, ao prever a entrada do pecado no mundo, ele já separou o Cordeiro de Deus ali, que foi morto desde antes da fundação do mundo, para que este morresse, por exemplo, pela humanidade. Então não há uma infalibilidade de Caifás. Caifás é um mero instrumento de Deus ou do Espírito Santo, como queiramos naquele contexto. Apesar de ser um antagonista de Jesus naquele momento, ele é um instrumento de Deus e do seu Espírito para trazer uma profecia. A profecia é, sim, inerrante, não um instrumento que atrás, ou o vaso que atrás, ou o canal que atrás, no caso, Caifás. É preciso cuidado também com isso, porque o texto bíblico fala, o texto de São João fala, sendo ele sumo sacerdote naquele ano. Então existe um vínculo realmente entre aquilo que ele disse, vamos dizer assim, a segurança, a verdade daquilo que ele disse, a verdade da profecia, vamos dizer assim, que ele recebe, e o ofício que ele está exercendo. Então ele é um instrumento porque ele exerce o ofício naquele ano de sumo sacerdote. Eu creio que isso não valida uma hipotética, por exemplo, infalibilidade dele, e ainda que este fosse o caso, isso não validaria, por uma hipotética sucessão apostólica, todas as demais falas, quando o Papa fala ex cátedra e assim por diante, salvo engano, ao longo de toda a história da Igreja, teve 2 situações apenas que isso ocorreu, em termos de mariologia. Depois... Não, é verdade, isso não justifica a ideia de infalibilidade ex cátedra do Papa, mas realmente é um tipo muito interessante dessa ideia de infalibilidade do colégio apostólico, né? Pode me corrigir. Então, você não tem isso, por exemplo, no Novo Testamento. Então, a percepção que eu tenho às vezes, padre, é que o desenvolvimento da história da Igreja, sobretudo após o ano 100 da nossa era, isto é, com o fechamento do cânon, ano 100, 200, enfim, entrando, Idade Média dentro, pais da Igreja e assim por diante, aquilo que é desenvolvido a posteriori, ele é retroagido teológica e hermeneuticamente, e por que não dizer exegeticamente, para que a Escritura venha validar, portanto, a tradição católica. A impressão que eu tenho, e sendo absolutamente franco com o senhor, eu creio que a impressão em geral que os protestantes têm, é isso. Então, desenvolvimentos a posteriori, e que eu diga a Mariologia, que daqui a pouco talvez nós vamos entrar nisso, e bem mais tardio, século XVII, século XVIII, século XIX, né? A própria infalibilidade papal é bem tardia. Então você pega um elemento de séculos depois, de mais de 1000 anos, e você busca retroagi-lo e procurar um texto bíblico para ver onde esse dogma papal se encaixa. Quer dizer, ele não está claro na Bíblia, é a impressão que eu tenho, mas eu vou tentar pegar alguns textos e costurá-los, porque ali eu poderia então ver a infalibilidade papal, ainda que a Bíblia não mencione Papa, ainda que ela não mencione essa tal infalibilidade, ainda que ela não mencione N outras coisas, né, doutrinas e dogmas, então eu tento, numa espécie de hermenêutica de retrovisor, eu retroajo historicamente esse elemento e anacronicamente eu aponto para o Novo Testamento como se esses dados, doutrinas, dogmas estivessem ali presentes e não estão, né, e nem permite-nos, a meu ver, serem ali inferidos. Mas, de forma geral, isso eu não quero extrapolar aqui o tempo. Perdão. São críticas interessantes do pastor Carlos Vailate e eu não posso discordar de todas essas críticas, tá? Alguma dessas críticas que ele está fazendo, a posição católica romana em justificar o papado através de textos do Novo Testamento, muitas dessas críticas são críticas que devem ser ouvidas. No entanto, essas críticas ficariam melhor na voz dele se ele não negasse certas coisas óbvias que sim, você pode aferir no Novo Testamento. Por exemplo, não dá para negar a primazia petrina, né? A primazia de São Pedro é inegável. Como negar a infalibilidade da igreja? Se a igreja é coluna da verdade, como negar essa infalibilidade? Se a igreja é guiada pelo Espírito Santo até a verdade, se os portões do Hades não vão prevalecer sobre ela, como negar a infalibilidade da igreja? Então, quando o pastor Carlos Vailate ele nega essas questões muito óbvias, ele acaba ficando em uma posição mais frágil no debate, porque sim, parece que o padre José Eduardo está mostrando que no texto do Novo Testamento existem sim princípios, sementes que sustentam a eclesiologia, pelo menos a eclesiologia do primeiro milênio. Então essa eclesiologia do primeiro milênio parece não ser colocada em xeque pelo discurso do pastor Carlos Vailate, porque ele não consegue defender muito bem, vamos dizer assim, os exemplos dados pelo padre José Eduardo, desses princípios inscritos no texto do Novo Testamento. Esses princípios, o padre José Eduardo vai falar de embriões, de sementes, esses princípios que vão falar dessa indefectibilidade da igreja, desse papel do colégio apostólico, dessa primazia petrina. Seria necessário que o pastor apresentasse alternativas mais consistentes de interpretação dessa passagem, demonstrasse que a eclesiologia do primeiro milênio ela não decorre dessas passagens, ou que mesmo que essa eclesiologia do primeiro milênio decorresse dessas passagens, ela tenha de ser deixada de lado em prol de um movimento evangélico. Eu acho interessante pegar
tema da retroação que o senhor falou. Por quê? Eu acho que é um tema teologicamente profundo. Que é o seguinte, há muitas coisas na história do cristianismo que elas estão presentes de maneira bruta, embrionária na Divina Revelação. E que hoje, para nós, são pacíficas, mas que um dia não foram. Então, por exemplo, né, quando Nestório foi contra que se chamasse, por exemplo, Maria de Theotokos, Mãe de Deus, ou dissesse que Jesus era Deus, ele estava muito mais a favor na expressão de que fosse dito de um modo... O argumento dele era sempre esse. É uma linguagem nova, vocês estão utilizando uma linguagem que não está na Escritura, uma linguagem que não está na Bíblia, mas a igreja entendeu, olha, tudo bem, mas essa linguagem ajuda a entender o que está lá. Alguém poderia dizer, não, o Novo Testamento não diz de maneira explícita, rasgada, que Jesus Cristo é Deus, mas a igreja depois, crendo que Cristo é Deus, interpreta os textos do Novo Testamento para reafirmar sua doutrina. Isso sobre a Santíssima Trindade, sobre a divindade do Espírito Santo, sobre que nós somos salvos pela graça, ou pelas obras, como queria Pelágio, ou, quer dizer, esses debates que aconteceram ao longo do primeiro milênio, em algum momento sempre se disse, dessa ou de outra maneira, isso aqui, né? E o que me garante que não é uma mera retroação? O que me garante que não é uma mera retroação é, de um lado, quando eu entendo a Divina Revelação e as implicações necessárias que estão dentro dela, e isso, por exemplo, tem plena proporcionalidade com os dogmas que a igreja definiu ao longo dos séculos, e com a praxis da igreja, que tem uma coerência histórica impressionante, né? Então, por exemplo, nós não vamos encontrar um rito eucarístico descrito detalhadamente no Novo Testamento. Porém, é muito interessante que todas as igrejas que reivindicam a sucessão apostólica celebram a Eucaristia do mesmo modo. Ou seja, essa praxis contínua, que pode ser, inclusive, detectada ao longo dos séculos, ela é uma demonstração de que nós não estamos lidando com uma retroprojeção, mas com elementos embrionários que estavam presentes e que depois foram desenviscerados. Faço duas asserções rápidas. Uma, a São Vincent de Lerins, São Vicente de Lerins, como nós dizemos em português, que no seu comunitório fala sobre o desenvolvimento da fé cristã, e o St. John Henry Newman, que agora vai ser proclamado doutor da igreja, que no seu ensaio sobre o desenvolvimento da fé, ele também fala sobre que o desenvolvimento da fé, muitas vezes, ele é como uma metamorfose de uma lagarta em borboleta. Parece que é descontínuo, mas não é. Os princípios estão todos lá. No caso do primado, os princípios estão aqui no Novo Testamento. Então o padre José Eduardo ele volta a falar aqui da ideia de desenvolvimento da doutrina, citando agora especificamente o Newman, mas ele cita o desenvolvimento da doutrina porque o padre ele pensa ter demonstrado que certos princípios que mais tarde serão utilizados no desenvolvimento, na elaboração da doutrina do papado, foram devidamente demonstrados por ele no texto das Escrituras. Eu concordo, esses princípios estão lá, primazia petrina, infalibilidade da igreja, o colégio apostólico, está tudo lá. Eu só não concordo com o desenvolvimento doutrinário tal como entendido pelo Newman. E eu concordo com o padre José Eduardo que uma garantia contra a retroprojeção é justamente a gente ter atenção a essa prática vivida pela igreja ao longo dos séculos, né? Ao longo dos séculos, esses ensinamentos dos padres, os concílios, mostram o entendimento que os cristãos tiveram sobre esses textos, sobre esses princípios, sobre esses ensinamentos ao longo da história. Isso garante que esses pronunciamentos do século V, século VI, século X, século XV, XX século, não sejam necessariamente projeções anacrônicas feitas em cima do texto bíblico. Existe um contexto que nós chamamos de tradição. A tradição da igreja, a tradição vivida pela igreja, é uma forma de você se resguardar contra esses anacronismos. Pelo contrário, se a gente não levar em conta essa prática vivida ao longo dos séculos pela igreja, é que se corre o risco, de fato, de você projetar problemas contemporâneos em um texto bíblico que não está preocupado com eles. Ou então você corre o risco de distorcer aquilo que o texto está dizendo, porque o sentido do texto ele consegue ser depreendido de maneira muito mais
premente, de maneira muito mais eficaz, se você leva em conta toda essa prática vivida da igreja, toda essa tradição. Não dá para ficar tentando reinventar a roda. 20 séculos depois eu vou reinventar o cristianismo. Eu vou olhar para o texto, sem levar em conta a fé de 2000 anos que foi vivida, que foi experimentada, que foi, vamos dizer assim, protegida, resguardada, proclamada por mártires, por santos, por figuras proeminentes da vida cristã. Então eu vou deixar tudo isso de lado e vou reinventar a roda como se a igreja não existisse há 2000 anos, como se a fé apostólica não tivesse sido vivida, resguardada, protegida e proclamada por 2000 anos. Então, sem esse apelo à tradição, é que nós corremos o risco muito forte do anacronismo. Dizendo de outra maneira, a tradição ajuda a compreender o sentido do texto. Τον Απόστολο πρωτόθρονη και της. Mas, voltando ao assunto de Caifás, o que eu entendo que aconteceu ali, padre, foi algo pontual, né? Enfim, o Espírito Santo veio sobre ele, vamos assim dizer, o texto não está explícito, mas Deus o inspirou para trazer uma profecia sobre a morte de Jesus naquele contexto, mas eu não posso pegar esse elemento pontual e transformá-lo numa espécie de prescrição. Ora, ele é o sumo sacerdote, o Espírito Santo veio sobre ele profetizou logo Pedro, hipoteticamente, como bispo. Quer dizer, você faz uma transferência, a meu ver, que eu chamaria de uma transferência ilegítima, porque uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra na minha perspectiva. O senhor citou também ideias que são verdadeiras, conceitos teológicos importantes, como a ideia de que Jesus Cristo é Deus e homem, que não está explicitamente formulado no Novo Testamento, é verdade, e a Trindade também não está, só que nós percebemos no Novo Testamento, para não dizer na Escritura toda, Antigo e Novo Testamentos, que Jesus é Deus e homem, cumulativamente falando nas Escrituras, isso é possível de ser visto. A Trindade também, mas a infalibilidade papal não se segue, há um non sequitur aqui, né? Não se segue que porque a Trindade ela foi desenvolvida, o conceito ao longo da história da igreja, em concílios, Niceia, Calcedônia e assim por diante, ou que Jesus Cristo é Deus e homem, então, portanto, logo essa ideia da infalibilidade papal segue a mesma lógica, mas a Trindade está claramente na Bíblia. Não sei se alguns desses elementos citados pelo pastor Carlos Vailate estão tão claros assim. Por exemplo, se o trinitarismo ortodoxo estivesse tão claro assim no texto bíblico, o arianismo não teria sido um problema na igreja durante séculos. Existiram várias heresias subordinacionistas na igreja do século III, IV, V, que foram muito difíceis de resolver. A cristologia ortodoxa tampouco parece tão clara assim no texto das Escrituras, porque senão nós não precisaríamos de embates que vão gerar cismas importantes dentro da cristandade. Vamos lembrar que o primeiro grande cisma da igreja são os cismas que envolveram questões cristológicas. As igrejas orientais pré-calcedonianas ou não calcedonianas, elas se separam da comunhão da igreja justamente por causa de questões cristológicas. As igrejas miafisitas e também igrejas nestorianas, digamos assim. Então existem sim, vamos dizer assim, problemas, porque o texto das Escrituras não é tão claro assim, certo? Na verdade, a ideia de que o texto das Escrituras é claro me parece uma retroprojeção que alguns evangélicos fazem, baseados no fato de que eles já abraçam por princípio certos concílios ecumênicos. Eles abraçam de princípio lá o concílio de Calcedônia, o concílio de Éfeso, os dois primeiros concílios ecumênicos que definem as questões trinitárias, abraçam o credo niceno constantinopolitano, e por isso eles pensam que essas discussões elas foram muito pacíficas na igreja, que aquelas definições estão muito claras dentro do texto das Escrituras, porque eles já são condicionados a olhar assim. Mas essas definições foram estabelecidas em meio a disputas conceituais, terminológicas, políticas e violentas, inclusive, muito agudas dentro da história do cristianismo. Então não me parece tão claras assim. Só para dar um chorinho final sobre o primado, a transferência eu não considero ilegítima porque, como eu tinha mencionado, há uma analogia entre Pedro e Arão, transfiguração, Êxodo 34, etc., sumo sacerdote, Caifás, na função de sumo sacerdote, e, portanto, uma infabilidade ligada ao ofício. E também não acho que é um non sequitur, que o mesmo princípio da acumulação, nós poderíamos aplicar as menções de Pedro no Novo Testamento e enxergar aí o esboço
daquilo que é a doutrina da infalibilidade e da primazia. Então esse foi o primeiro capítulo do debate entre o padre José Eduardo e o pastor Carlos Vailate, um debate que vai se estender por diversos tópicos. O primeiro tópico foi o tópico do primado petrino. Na minha avaliação, o padre José Eduardo foi bem sucedido ao apontar no texto do Novo Testamento a primazia petrina, a infalibilidade da igreja, ao fazer diversos raciocínios tipológicos. Quanto à primazia petrina, ela é indiscutível. Quanto à infalibilidade da igreja presente ali no texto neotestamentário, ela me parece muito bem estabelecida. E aí certas considerações do pastor Carlos Vailate têm de ser valorizadas, têm de ser ouvidas. Ele realmente está certo ao dizer que apontar esses princípios na revelação não são suficientes para sustentar, para legitimar as afirmações que a Igreja Romana faz hoje em dia sobre o papado. O padre José Eduardo ele concorda com isso, tanto ele diz que é apenas um esboço da doutrina da infalibilidade, da doutrina da supremacia papal, que ele percebe na revelação, que ele percebe no texto das Escrituras. Seria necessário levar em conta a organização, a história da igreja, o desenvolvimento doutrinário para chegar ao papado tal como entendido atualmente. Eu concordo com todas essas avaliações e eu coloco aqui o meu peixe, né? Essas afirmações feitas pelo padre José Eduardo, essas afirmações que emergem desse debate, dessa conversa, deixam muito assim confortável um ortodoxo para defender a eclesiologia do primeiro milênio. A ideia de que a sucessão apostólica garante e dá legitimidade à hierarquia e à doutrina e aos ensinamentos da igreja, a ideia de que existe uma infalibilidade da igreja que é garantida ainda mais pela comunhão dos sucessores dos apóstolos, aqueles que hoje representam o colégio apostólico, os bispos, a ideia de que esse colégio apostólico, ou que esses sucessores dos apóstolos têm sim uma cabeça, entre aspas, um primaz visível, né? Isso também faz parte da eclesiologia do primeiro milênio. Então existem muitos elementos nessa conversa entre o padre José Eduardo e o pastor Carlos Vailate para a gente poder defender a eclesiologia do primeiro milênio. Eu vou parar por enquanto. Essa foi a primeira parte do meu react a esse debate. Eles vão entrar agora no tema Mariologia, vão falar da toda santa e toda pura mãe de Deus e sempre Virgem Maria, um tema que eu adoro. Vai ser o meu próximo vídeo, mas eu peço que vocês tenham atenção a esse livro, A Vida de São Dionísio Areopagita, cujas referências estão aqui na descrição do vídeo, e que vai ser tema muito em breve de uma publicação desse canal. Se vocês gostaram dessa primeira parte do React, eu peço para que vocês deixem um like, para que vocês se inscrevam no canal, para que vocês repercutam esse vídeo, que eu volto em breve, muito em breve, para falar da Santa Igreja Ortodoxa. Valeu! Μένεις διδάσκαλοι, το δεσπότη των όλων.